Eu prefiro controlar. Mas se... acho que para mim tá bom. Tá? Alô, alô? Ok. Começando então. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Tosini. E, bom, eu tinha uma apresentação um tanto quanto já estreita hoje. Eu vou então tentar adiantar algumas coisas. Mas, em primeiro momento, agradecer então o convite do grupo de professores que estão organizando a disciplina, do qual eu faço parte. Mais Ronei, Verônica, Alex e Eduardo Barra. É um prazer aqui estar com vocês hoje. Bom, vou falar bem rapidinho sobre quem eu sou, para que vocês possam também saber o que vocês podem esperar de mim. Mas já perceberam que quem tem interesse em filosofia da ciência, comumente tem interesse em ciências, ou tem formações outras para além da filosofia. No meu caso, não é um diferente. Eu sou formado em administração, não é uma ciências exatas, mas é uma ciência das sociais aplicadas. E também sou formado em filosofia. Tenho mestrado em filosofia aqui na UFPR, minha graduação em filosofia também é na UFPR. No mestrado eu trabalhei sobretudo a filosofia da ciência de Thomas Kuhn. Meu orientador foi inclusive o professor Eduardo Barra, quem está organizando aí, entre outros professores, essa disciplina. E meu doutorado também foi feito em filosofia aqui na UFPR, exatamente sobre as duas escolas de pensamento que a gente vai conversar hoje. Fiz inclusive 2 anos da minha formação na Universidade de Nantes, na França, onde eu tive a oportunidade de me contatar diretamente, tanto com o Bloom como com o Latour, que são os autores que a gente vai tratar. Além disso, eu tenho algo distinto, que eu não tenho cargo como professor, apesar de ser um servidor público da Universidade Federal do Paraná. Eu sou um servidor técnico administrativo, um administrador. Minha formação, meu cargo de administrador na universidade aqui na UFPR. Trabalho atualmente no setor de ciências humanas, mais especificamente na pós-graduação em filosofia. Mas então, o que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai tratar hoje de 2 escolas de pensamento. A primeira se chama Programa Forte em Sociologia do Conhecimento e a segunda, Teoria Torre-Rede. Essas escolas de pensamento, elas são formadas por uma multiplicidade de autores. Não somente esses 2 autores que estão nomeados aqui no nosso slide. No entanto, esses 2 autores, pode-se dizer, são os responsáveis, talvez mais importantes, ou talvez mais que contribuíram para propagar essas ideias, né? Talvez os mais populares entre eles. Temos o David Bloor, pelo Programa Forte em Sociologia do Conhecimento. Eu vou falar mais Programa Forte em vez do nome completo, tá bom? E o Bruno Latour, do lado da Teoria Torre-Rede. Mas qual que é o interesse, né, de estudar esses 2 autores para a gente? Esses 2 autores, em comparação ao que vocês vinham estudando, eles traçam uma nova agenda de problemas. Eles começam a cuidar de questões um tanto quanto distintas do que vocês viram até agora. Sobretudo aquela primeira fase, aqueles primeiros autores que vocês viram nessa disciplina. O debate que eles colocam em pauta é sobretudo sobre como é possível compreender a ciência, né? O que a gente tem que fazer se a gente quiser entender a ciência. E além disso, eles se focam sobretudo na primeira fase desses 2 autores, qual que é a capacidade da sociologia para explicar a ciência? Ela seria capaz de explicar a ciência tal como outras áreas do conhecimento fazem, no caso tal como a filosofia faz? Eles tinham interesse então em explicar a ciência tal como ela realmente acontece, que é um pouco distinto, pelo menos na visão desses autores, de como era feito até então. Os professores que foram convidados para dar essas aulas aqui dessa disciplina, já foi dito isso, têm um pouco de perfil de estarem um pouco de acordo com aquilo que eles vão defender, com os autores que eles trabalham. Então eu vou, além de fato estar de acordo com muito que esses autores tratam, eu vou tentar falar aqui tal como eles apresentariam, com a mesma polêmica e com a mesma, de maneira até defensiva dessas posições. Já é provocativo, no caso, eu falar que esses autores querem descrever a ciência tal como elas realmente acontecem, e isso não era feito antes.
Então aqui é o nosso plano de aula. Eu vou dar primeiro uma introdução geral dos autores, onde eu vou mostrar um rosto para vocês, para deixar essa coisa um pouco menos abstrata. No segundo momento eu vou falar dos antecedentes, das visões tradicionais da filosofia e da sociologia, para mostrar em que contexto eles se encontravam e por que eles se tornam importantes por meio de contraste do que era feito anteriormente. Depois eu vou falar um pouco do Bloor e do programa Forte em Sociologia do Conhecimento. Depois eu vou falar de um momento de acordo entre Bloor e Latour, que é quando o Latour desenvolveu o que a gente chama de antropologia da ciência. E por fim, eu vou falar do Latour e a teoria Torre-Rede, que é um desenvolvimento das suas teorias e de um debate que começou com um caminho muito próximo com o que o David Bloor fez. Então, só para vocês terem em mente onde a gente quer chegar, né? E vamos ver se a gente vai ter tempo a partir do que a gente tem a partir de agora. Então, vamos lá para a introdução em geral aos dois autores. Nesse momento vai interessar menos a filosofia e o pensamento deles, mas mais, de fato, uma contextualização pessoal dos dois, tá bom? Esse aqui é o David Bloor, nasceu em 42, ele é inglês, apesar de ser conhecido por seu trabalho desenvolvido na Escócia. Ele ainda é vivo, diferente dos filósofos que vocês estudaram até agora, esses filósofos, sociólogos, pensadores que a gente vai estudar hoje são pensadores contemporâneos. Ele é graduado em filosofia e em matemática pela Universidade de Keele. Ele fez estudos em filosofia e psicologia experimental na Universidade de Cambridge. E ele também é doutor em psicologia pela Universidade de Edimburgo, onde ele foi professor, ele é professor em hoje emérito, ele já aposentado. E a tese dele, por exemplo, se chamava isso, Discurso e Regulação do Comportamento, algo bastante voltado, de fato, para a psicologia. Mas o interessante é que, apesar dessa formação bastante eclética dele, ele ficou conhecido, sobretudo, pelos seus estudos em sociologia. Não quer dizer que ele foi simplesmente conhecido pelos sociólogos, talvez ele tenha causado mais impacto entre os filósofos, de fato, apesar de seus estudos sociológicos. Ele trabalhou vários temas durante a vida, entre eles, no começo, sobretudo, da sua carreira, bastante sobre o debate entre Karl Popper e Thomas Kuhn. Trabalhou bastante a filosofia de Wittgenstein e, por si só, a sociologia do conhecimento. É importante saber essas coisas porque, às vezes, você não conhece o autor específico, mas sabendo as influências que ele teve durante a sua carreira, e já leu, por acaso, quem sabe, o Wittgenstein, isso pode ajudá-los a compreender uma coisa ou outra já. Ele foi bastante influenciado, sobretudo por segundo Wittgenstein, para aqueles que conhecem esses termos, primeiro e segundo Wittgenstein. Esses são os livros, todos os livros que o David Bloor publicou durante sua vida. Ele está vivo ainda, não quer dizer que isso pode alterar, obviamente. O primeiro deles é o mais importante, é ele que dá o início aí do programa Forte, onde a gente encontra suas principais ideias dessa escola de pensamento. Ele tem dois livros sobre Wittgenstein, a teoria social do conhecimento e regras e instituições Wittgenstein. Tem um livro sobre conhecimento científico, uma análise sociológica, que foi escrito com outros dois autores ligados ao programa Forte, o Barry Barnes e o John Henry. E por fim ele tem um livro lançado em 2011, que é sobre, envolve um pouco a história da aviação, que é um livro que foi lançado há pouco tempo, digamos assim, filosoficamente falando. As obras filosóficas tendem demoram um pouco a ter impacto, mas é um livro pouquíssimo trabalhado no Brasil. Se alguém um dia, por acaso, vocês, cientistas de uma área parecida com essa, e quiserem se dedicar a isso, é um bom caminho a ser seguido. Esse aqui, por fim, então, é o Bruno Latour, nosso outro personagem da manhã. Ele é francês, nascido em 47, um pouco depois do Bloor, na França, em Bonn, perdão. Ele é graduado em filosofia e fez também doutorado em filosofia, uma área um pouco interdisciplinar, um pouco próxima também da teologia. Essa aqui, por exemplo, é o título da sua tese, que chama-se Exegese e Ontologia sobre a Ressurreição. Ele talvez seja um dos autores mais populares de filosofia do mundo atualmente. Eu já li textos, entrevistas que o citam como o filósofo mais vendido francês atualmente, pelo menos na França. E ele é um autor bastante eclético, como a gente vai ver. Ele ficou conhecido pelos seus estudos em antropologia, pelos seus estudos em sociologia, pelos seus estudos em filosofia. E não é comum a gente entrar em sites universitários e encontrar a cara do Latour assim, estampada com uma chamada super popular. Tem algo? Super popular para
vender essa imagem do Latour como o filósofo do momento. Ele mesmo, o Latour, investe muito na sua carreira pessoal. Ele tem um site, bruno-latour.fr, que você pode encontrar todas as suas publicações, todos os seus livros, sua agenda, seus eventos, inclusive uma sessão de perguntas mais frequentes. Então, a gente vai ver que é bem polêmico sobre, até nesse ponto, eu acredito que ele já é bastante distinto do que a gente tem costume de ver, sobretudo no mundo filosófico, ou dos filósofos. Esses são alguns livros que o Latour publicou. Ele é um escritor incansável. Eu já contei, acho que pelo menos 20 livros ou mais de 150 artigos. Então, é difícil dar conta de toda a sua obra. Cada ano, aqui, por exemplo, já tem um livro que foi lançado depois desse de 2016, que é O Aterrizar. O Atterrir, em francês, não tem tradução, acho que em português ainda. Como se orientar em política. Ele está falando de política agora, sobretudo, o Latour. Aqui, eu vou passar um pouco sobre os livros, mas pelo nosso tempo eu vou deixar. Mas tem alguns livros que só vou citar, são interessantes para quem é cientista e quer entender um pouco o que ele faz sobre ciência. O primeiro, Vida de Laboratório, a gente vai trabalhar bastante hoje. O segundo, a pasteurização na França, para os biólogos, o pessoal da área aí que trata até de medicina. Ciência em Ação, tem uma série de estudos de casos que ele faz. No Brasil ficou muito popular o livro Jamais Fomos Modernos, de 91. Quem é do direito, ele tem um livro chamado The Making of Law, que ele faz aí uma expedição na Suprema Corte Francesa para trabalhar um pouco de suas ideias. Tem duas características de seus livros, quase todos. Ele, de algum momento, tenta defender que tanto a sociedade e a natureza estão em constante construção, no processo de construção e de associações humanas, digamos assim. E a segunda característica, ele costuma fazer pesquisas em loco. Ele vai até o lugar onde se costuma produzir conhecimento, onde tem aqueles ideais de racionalidade, objetividade bem clássicos, e ele fica lá fazendo pesquisas em loco, junto com aquelas pessoas, para entender como funciona a produção do conhecimento, digamos assim. E nesse livro aqui sobre direito, ele fez isso na Suprema Corte, lá da França. Não sei se é correto chamar Suprema Corte, se é uma boa tradução, porque é um pouco diferente lá, mas acho que é o melhor equivalente. Bom, mas vamos lá. A gente deu aqui uma visão geral sobre os autores, agora a gente vai participar para os seus antecedentes filosóficos e sociológicos. Bom, essa aqui é uma maneira de representar a história da filosofia da ciência. Essa é uma maneira. Vou jogar lá entre aspas. A gente tem que lembrar que para contar a história, a gente tem uma participação do autor. Quem escolhe quando começa e quando termina não é nada claro para quem for já fazer pesquisa de arquivo e campo para saber onde está o começo e o fim dessas áreas. E essa história que eu coloquei aqui, se confunde inclusive com a história que foi escolhida contar para vocês. A gente já falou sobre ciência antes do positivismo lógico, mas aqui a gente escolheu começar aqui com uma tradição específica. E eu quero mostrar aqui uma evolução, um aumento da complexidade das explicações sociais. Eu estou defendendo aqui para vocês já isso, que autor a autor isso foi ganhando espaço, durante essas correntes filosóficas, essas ondas filosóficas, digamos assim, e cada vez mais para lá a gente tem menos espaço para críticas aos ideais da ciência comuns, aquelas visões de objetividade, progresso e racionalidade científica. Então, para lá menos espaço para essas críticas, para cá mais espaço para a complexidade e para o social. Vou passar bem rápido sobre isso, vou me deter um pouco mais, mas, por exemplo, positivismo lógico. Qual que é o espaço que o social tinha naquelas teorias defendidas, tais como vocês já viram? Sobretudo na explicação sobre o conteúdo, sobre o que realmente o cientista faz. Lá eles reduziam a ciência a uma série de preposições, a relações lógicas, certo? Lá no fundo a ciência, ou aquele produto, o conhecimento, podia ser feito por uma pessoa, desde que aquelas construções, frases estivessem bem construídas, seguissem uma sintaxe adequada e tivessem correlação direta, pudessem ser verificadas na experiência, ok. Bastava as sentenças da ciência para que você pudesse explicar. O social, o positivismo lógico falou bastante sobre o social, mas não exatamente sobre o social dentro do conteúdo da ciência, das teorias científicas. Depois a gente tem uma segunda onda aí de Popper e o Lakatos. O Lakatos vocês não viram, mas é um discípulo de Popper, bastante próximo a ele em relação à procura de um método científico único para a ciência. No Popper, o social ganhou um pouquinho de espaço. Lá a questão ainda mais importante é a metodologia.
contemporânea. É a metodologia. No entanto, as questões dos enunciados básicos para Popper, acho que vocês trataram sobre isso, são aceitas de maneira intersubjetiva. Né? O que você usa para falsear um enunciado, uma teoria científica, são os enunciados básicos, aqueles mais próximos da realidade, se a gente pode falar assim de uma maneira bem genérica. E lá, Popper falava já em interobjetividade, ou seja, as pessoas chegam a critérios de consenso sobre como aceitar esses enunciados básicos. Lá o social ganha um pouquinho de espaço, mas o que importa mesmo é o método da ciência, é o falseacionismo. Depois você tem o Kuhn e o Faraday. Aqui o social já tem uma evidência muito maior. Não é à toa que esses autores foram criticados pelo seu subjetivismo, pelo seu irracionalismo na ciência e coisas do gênero. O principal conceito de Kuhn, por exemplo, é o paradigma. E como que a gente define paradigma, se não um conjunto de crenças, regras, valores e normas compartilhadas entre os cientistas? Quando a gente fala em compartilhamento, a gente já está falando de pessoas, de mais de uma. Então o social começa a entrar em jogo nessa questão. Para depois, por fim, chegar então no Bruegel e Latour que a gente vai tratar hoje. E esse pessoal que normalmente é denominado como construtivista social, apesar de não gostar desses nomes, mas outros nomes que convêm mais para eles, né, e eles aceitam tranquilamente, que é o Science Studies, que estuda história e filosofia da ciência contemporânea, vai lidar com esses termos, que em português normalmente traduzido para si, estudo da ciência, estudos sociais da ciência e coisas do gênero. Lembrando que você pode falar estudo da ciência ou estudo das ciências. O S nas ciências já é uma tomada de posição para essas pessoas. Essas pessoas não estão mais preocupadas somente com a física, que inicialmente lá o positivismo lidava. Não estão falando somente da física ou então da química, que o Popper falava, ou então o Kuhn, melhor, né, quando eu começava a falar um pouco já de química, de biologia, mas está falando das ciências em geral. Aqui, por exemplo, nosso curso chama-se Filosofias da Ciência e da Tecnologia. Também é uma tomada de posição. Podia ser filosofias das ciências e das tecnologias. Mas esses autores estão mais para o plural nesses nomes. Tá? Bom, aqui é a história da sociologia, eu não vou meter sobre esse ponto, senão a gente não vai conseguir dar conta do que a gente tem hoje, mas a ideia é que a gente vai ter nesses autores, antes desses autores que a gente vai tratar, do Bruegel e do Latour, algo muito semelhante ao que a gente tinha na filosofia, que é uma separação do campo que é filosófico e do campo que é sociológico de tratar a ciência. Esses autores trataram de fato sobre a ciência, falaram um pouquinho sobre elas, mas a questão é que o que eles tratavam estava um pouco ainda periférico, era externo ao que a gente entende por interioridade da ciência. Cada um teve sua maneira de tratar a ciência, mas ainda assim não era exatamente como o Bruegel e Latour vão ver essa questão. Eu vou mostrar mais rapidamente em uma frase de cada um, uma frase de um filósofo, uma frase de um sociólogo, o que eu quero dizer com divisão de campo entre o que é o trabalho da sociologia e o que é o trabalho da filosofia. Vale lembrar que essas duas escalas históricas, filosóficas e da sociologia, eu defendo aqui que houve uma pequena invasão. Pouco a pouco, os filósofos começaram a tratar da sociologia e do que é o social, mas o social também, os sociólogos começaram pouco a pouco a tratar de questões filosóficas. Há uma invasão, uma intersecção entre esses campos, nesses autores que a gente está estudando. Bom, essa aqui é uma frase de Lakatos, tá? Lembrando que é o popperiano. Este artigo, né, ele está tratando de um artigo que se chamava História da Ciência e suas reconstruções racionais. Ele dizia o seguinte: este artigo pretende explicar como a historiografia da ciência deveria aprender com a filosofia da ciência e vice-versa. Será argumentado que a filosofia da ciência fornece metodologias normativas em termos dos quais o historiador reconstrói a história interna e assim fornece uma explicação racional do crescimento do conhecimento objetivo. B. Duas metodologias concorrentes podem ser avaliadas com a ajuda da história interpretada de forma normativa. C. Qualquer reconstrução racional da história precisa ser complementada por uma história externa, empírica, sociopsicológica. Então, a sociologia e a psicologia não é o mais importante, o normativo na ciência, é aquilo que complementa no máximo a história, certo? Apesar da necessidade de ser feito. Podia explorar um pouco isso mais, mas vamos seguir em frente. Aqui é uma frase de um sociólogo, que estava lá na lista que eu passei para vocês. É importante eu focar um pouco e dar atenção a essas pessoas hoje por a estrutura normativa da ciência. Ele diz o seguinte: estamos aqui preocupados de forma preliminar com a estrutura cultural da ciência, isto é, com um aspecto limitado da ciência como instituição.
Assim, devemos considerar não os métodos da ciência, métodos Popper, positivismo lógico, mas os costumes com os quais eles estão cercados. Certamente, os cânones metodológicos são frequentemente expedientes técnicos e compulsivos morais, mas é somente este último que é a nossa preocupação. Este aqui é um ensaio de sociologia, na sociologia da ciência, não uma excursão na metodologia, ou seja, nos termos de Popper, isso não é filosofia. O que é filosofia se não cuidar da metodologia da ciência para os autores que vocês viram até então, sobretudo até Popper, com o Fleck, com o Feyerabend já muda um pouquinho a questão, mas ainda não é como os autores vão trabalhar. Bom, mas então vamos enfim ao programa forte. O programa forte então, foi desenvolvido em Edimburgo na década de 70. Esse é o principal livro onde a gente pode encontrar as ideias. Tem vários livros que a gente pode encontrar o que esses autores trabalham. Mas esse livro aqui, para mim, é onde ele é condensado todas as principais teorias desses autores. É um bom livro para quem tiver interesse, se interessar sobre esse tipo de tratamento da filosofia, é esse livro aqui, A Ciência Tal Qual Ela É Feita, Tal Qual Ela Se Faz, que é um livro organizado, não dá para ver no slide, já um pouco sem foco aqui, mas organizado por Bruno Latour, que ele publicou uma série de artigos dos membros vinculados ao programa Forte, ou próximos a ele, para a língua francesa, justamente para popularizar essa maneira de fazer filosofia na França. E aqui são alguns nomes relacionados ao programa Forte, tá? David Bloom, Stephen Chapin, John Farley, Gayson, Mackenzie, Harry Collins, é bastante importante. Inclusive tem pessoas que defendem que existem duas escolas do programa Forte. O Harry Collins seria o líder da escola de Beth, e o David Bloom, nosso autor de hoje, seria o líder da escola de Edimburgo. Mas esse é um pouco, cada um tem sua particularidade, é melhor chamar cada um pelo seu nome específico, ou então pelo nome geral, sociologia do conhecimento científico, por science studies ou coisas do gênero. Bom, mas uma boa maneira de entender um autor é entender qual problema ele está lidando. E o problema que o David Bloom está lidando aqui é justamente isso, né? Ele se questiona sobre esses limites impostos à sociologia e sobre essa divisão de trabalho entre filósofo e sociólogo. Ele questiona o que ele chamou aqui, um conceito que vale a pena entender, porque é um conceito chave para essa ideia, que ele questionou a sociologia do erro, a qual era confinada ao trabalho do sociólogo. Isso quer dizer que o sociólogo ele era chamado para dar conta dos maus momentos da ciência, enquanto o filósofo era chamado para dar conta dos bons momentos da ciência. O que quer dizer isso? Se tudo está ocorrendo bem, o sociólogo, o filósofo, é chamado para explicar o que é racionalidade, o que é a verdade, o que é a objetividade, o que é o progresso científico e tudo mais. É o filósofo que vai dizer por que a gente toma um medicamento e funciona, por que a gente sobe numa montanha russa e ela funciona tal como planejado por um cientista. E o que sobrava então aos sociólogos nesse momento e nessa visão aí de sociologia do erro, a qual o Bloom se opõe? O sociólogo vai chamar quando as coisas saem do trilho. Por exemplo, como que a gente toma um medicamento e daí tem algum problema nos efeitos esperados? Qual que é a explicação que a gente normalmente daria para isso? A gente poderia dizer, por exemplo, que devido a uma influência de valores culturais, religiosos, econômicos na indústria farmacêutica, aquele grupo de farmacêuticas liberaram um medicamento antes da hora, antes de ter certeza que ele conduzia com a verdade. Daí o sociólogo era chamado para explicar aquele caminho do progresso da ciência. Então tinha uma divisão muito clara, que eu estou tentando defender faz um tempo isso, e é isso que ele se opôs, a sociologia do erro. Eles perguntavam, por que restringir a sociologia somente aos maus momentos da ciência? Por que ela não seria capaz, ela não teria método suficiente, capacidade para dar conta de explicar a ciência em seus bons momentos, ou então o conteúdo científico, a natureza do conhecimento científico? Então, para isso, eles desenvolveram um programa, ele ficou sendo conhecido assim, ele mesmo dá esse nome, Programa Forte em Sociologia do Conhecimento. Bom, um programa é um conjunto de instruções, em geral, que se a gente seguir, vai chegar a determinado ponto, né? Vale a pena a gente interpretar um pouco o conteúdo aí desse nome para a gente já começar a entender o que eles querem dizer com tudo isso. Então, isso é um programa, eles passam uma série de instruções de como a sociologia deve agir para fazer a sociologia da ciência. Eles são fortes, porque eles são robustos, capazes, eles se veem capazes, sem limites, digamos assim, para
para o seu método. Eles realmente acreditam que aquilo é capaz de ir mais longe em comparação até onde a sociologia, no caso, ia na explicação da ciência e da natureza científica. Eles lidam com a sociologia. Isso aqui eu não vou poder me ater, mas o conceito de sociologia e de social do Bloor é bastante amplo. Bastante amplo. Não importa o tamanho de comunidade, o número de pessoas participantes de um grupo, os interesses voltados àquele grupo, basta que a gente conte um pouquinho daquilo de um grupo na ciência, basta para dar conta das ideias de Bloor. A gente vai ficar isso mais claro, eu acredito, com o passar aí dos slides. E já interessado no conhecimento. Conhecimento não mais como meramente preposições, tal como positivas no lógico, mas o conhecimento institucionalizado, aquilo que é compartilhado entre pessoas, certo? Ele nomeou uma série de princípios, eu não vou conseguir passar entre todos eles. Então, lembra que é um programa, ele estabelece regras, princípios, pode ser aquilo que está no começo, como pode ser aquilo que rege, né? É o princípio de algo, aquilo que rege alguma coisa. Nesse caso, não é o começo, é o princípio, é o que rege, nesse sentido, é que o David Bloor estabeleceu. Bom, para você tratar o conhecimento de maneira sociológica, você tem que ter algumas considerações. O primeiro, você tem que considerar que ele é causal. Todo conhecimento tem causas. Nada surge ao acaso. A gente pode encontrar uma rede aí de relações entre as coisas. E entre essas causas, existe a causa social. Esse é o primeiro princípio, o princípio de causalidade. O próximo princípio, que vai ser importante para o David Bloor, é o princípio da imparcialidade. Deve se explicar tanto a verdade quanto a falsidade, tanto a racionalidade como a irracionalidade, tanto o sucesso como o fracasso. Então, deve-se a sociologia, no caso, ou aquele que quer entender o conhecimento, explicar esses dois lados das dicotomias comumente voltadas para o conhecimento. A gente vai para o princípio mais importante, vai ser importante que vocês se atenham a ele, que é o que vai dar o debate com o Bruno Latour. É o princípio de simetria, que diz o seguinte: os mesmos tipos de causas devem explicar tanto a racionalidade como a irracionalidade, tanto a verdade como a falsidade, tanto o sucesso quanto o fracasso da ciência. Isso significa o seguinte: se a gente acha um tipo de causa social, por exemplo, para explicar a falsidade, quando a ciência vai mal, a gente tem que saber que esse tipo de causa também está quando a ciência, em um momento de sucesso da ciência, quando a gente está lidando com a verdade. Se a gente encontra um momento que a gente vai considerar irracional na ciência e diz que tem uma causa social lá dentro, a gente trata isso de maneira simétrica igual, tanto um lado como o outro dessa dicotomia. A gente vai ter que mostrar que também tem uma causa social lá voltada para o conceito da racionalidade ou da irracionalidade, né? Depende de como a gente vê a questão, mas a questão é que os dois lados têm que ter os mesmos tipos de causa. E ele falou lá no princípio de causalidade. O conhecimento tem uma causa, entre elas a causa social. Entre elas, muitas pessoas interpretaram o David Bloor falando que somente a causa social para todo o conhecimento, mas não. Ele só está defendendo uma coisa um pouco mais humilde, que entre o conhecimento racional, verdadeiro e objetivo, que leva ao progresso, também existem causas sociais, certo? Pode dizer que ele tem uma análise, uma abordagem multicausal, né, do conhecimento, não somente algo que explica diretamente o que é isso. Tem outros princípios, eu não vou ter tempo para passar por eles. Tem várias outras diretrizes, né, que lidam que a gente pode tirar lendo os textos aí do David Bloor e do pessoal do Programa Forte. Entre elas, vale a pena citar só o empirismo. Eles se consideram empiristas também. Não são só os empiristas lógicos que a gente pode tirar lendo os textos aí do David Bloor e do pessoal do Programa Forte. Entre elas, vale a pena citar só o empirismo. Eles se consideram empiristas também. Não são só os empiristas lógicos que se consideram empiristas. Eles também acreditavam ou então defendiam que para você saber o que é o conhecimento, você tem que lidar com a empiria, com aquilo que vem dos dados sentidos, com a pesquisa de campo, no caso deles, certo? O alvo deles era a ciência e o conhecimento institucionalizado, eu já disse. Eles tinham como estratégia colocar... Isso eu vou deixar para depois, tá? Essa é a estratégia dele que vai voltar com o Bruno Latour. Mas a questão é a seguinte, você está falando um monte de coisa conceitual abstrata, mas cadê os exemplos, estudos de caso, né? Para você mostrar isso de maneira mais concreta, que isso quer dizer com um impacto social na ciência, o conteúdo da ciência em sua natureza. Na sua primeira fase, naquele livro que eu indiquei, 76, O Conhecimento Imaginário Social, o David Bloor fala muito pouco sobre casos, estudos de casos. No final do livro dele tem uma série de artigos, uma série de pequenos estudos de caso. Mas esse é
eu acho que é a parte mais, talvez menor do livro dele. De fato, é pouco, deixa talvez a desejar. Mas é importante falar que, como ele queria ser forte, os exemplos de estudo que ele faz lá são voltados à matemática e à lógica. Então, a ciência, para ele, naquele caso, em análise, é a matemática e a lógica. Se tem uma matemática e lógica que quer analisar o que ele falou sobre isso, o livro está lá. Mas o David Bloor, apesar de ter produzido pouco estudo de caso nessa época, ele influenciou muitos autores. O livro dele parece que deu assim um abraço caloroso naquelas pessoas que queriam utilizar a sociologia para explicar a ciência. E dentre essas pessoas que ele influenciou, a gente pode encontrar, então, por fim, o Bruno Latour, que é o nosso segundo autor aqui do dia de hoje. Que a gente vai dividir em duas fases, então. A primeira antropológica, e quando ele está em acordo com o David Bloor, e a segunda, que a gente vai chamar de fato em teoria Torre-Rede. Bom, o Latour, ele tem um livro lá, o primeiro livro de 79, chama-se Vida de Laboratório, a construção social do fato científico. Vida de Laboratório, a construção social do fato científico. Tem em português esse livro. Uma versão já um pouco modificada da original, mas já é bastante interessante. Se o David Bloor se perguntava e se opunha à sociologia do erro, o Bruno Latour fez uma coisa muito parecida. Ele se opôs ao que ele chamou de ciência da periferia, como a antropologia como ciência da periferia, melhor dizendo. O que quer dizer antropologia como ciência da periferia? Quando a gente pensa no antropólogo, qual que é o nosso estereótipo de antropólogo? Né? O que vem na nossa mente? O que eles estão estudando? Eu conduzo já uma pergunta retórica. A resposta, normalmente, pelo menos na minha mente, vem um antropólogo que vai estudar o conhecimento tribal, vai estudar os indígenas, os aborígenes. No máximo, quando vai se estudar alguma coisa um pouco mais próxima da nossa cultura, por exemplo, a cultura ocidental, se é que a gente pode dizer que é próxima, ou em quais sentidos não se sabe, ele vai se dedicar àquelas ciências que ainda não adquiriram o mesmo status que tem a ciência física na nossa sociedade. O sociólogo vai, por exemplo, estudar e se dedicar a entender a acupuntura, né, a medicina oriental, como eles tratam os corpos e as doenças de maneiras distintas da nossa. A gente pouco vê, sobre tudo isso nos anos 70, quando ele escreveu esse livro, começo dos anos 80, o antropólogo se dedicando a entender a nossa própria sociedade. Hoje isso é mais comum, mas eu estou falando de fato aí como pode ser apresentado isso historicamente. Mas o Latour fez uma coisa muito interessante, que foi a seguinte, deixa eu controlar o tempo, ele passou 2 anos dentro de um laboratório de neuroendocrinologia. Ele fez tal como o antropólogo faz com qualquer outra comunidade distinta da nossa, das modernas, digamos assim. Ele pegou uma cadeira, sentou lá num laboratório e ficou acompanhando o dia a dia do cientista, um caderninho de notas. Acaba de entrar no laboratório uma pessoa com roupa branca. Pessoa de roupa branca se dirigiu à sala da seção B, que eu nomeio seção B, onde há uma série de equipamentos, tubos, ensaio e companhia. 9h40. Entrou na sala, pessoa de calça jeans, sem uniforme comum, tal como os participantes da sala B. A pessoa se dirigiu a uma sala onde tem computadores, impressoras e passou o dia inteiro a telefonar para instituições governamentais e companhia. E foi isso que ele fez. Isso aqui é uma imagem, por exemplo, do livro dele que eu tirei lá. Que ele tenta, tal como faz o antropólogo, ele tentou descrever lá como que era o laboratório, né? Tem uma parte que entra animais, tem uma parte que cuida da fisiologia, uma parte que cuida da química, no meio tem uma parte A que cuida das questões administrativas, que entram e saem e-mails, entram e saem contatos com órgãos governamentais. Tem uma parte que entra as questões energéticas, né, de energia e tudo mais. E um livro, para quem é da área de biologia e da neuroendocrinologia, digamos assim, é um livro muito interessante. Sugiro aí, caso tenha alguém de vocês por aqui, caso não conheça já. E o interessante que ele mostrou, mas de novo, né? Cadê então, né? Assim como Bloor se perguntava como aplicar a sociologia, o conhecimento, ao conteúdo da ciência, e o Latour falava o mesmo, temos que aplicar sim a sociologia, mas não só a sociologia, a antropologia também para entender a ciência, e não só o que é periférico da ciência, mas o dia a dia, o conteúdo da ciência. Mas como que ele fazia isso? Ele anotou e observou não só o comportamento diário, mas periférico, de fato, como eu descrevi agora, a pessoa entrando no laboratório, mas também os debates científicos. Ele acompanhava aquilo. E ele tentava mostrar
como um fato científico pode ter uma vida muito rápida e dinâmica, como ele pode nascer e morrer. Um fato científico no sentido bem amplo. Quero dizer aqui, por exemplo, quem de vocês já não viveu uma experiência de estar com o seu orientador, jogar uma ideia e somente pelo olhar do orientador como resposta, você já abandona aquela ideia como possibilidade de segui-la, não é verdade? Aquilo lá poderia ter sido um fato científico. Né? Poderia ser um dia, se você trabalhasse naquilo, de fato ser compartilhado entre a maioria dessas pessoas, a maioria do seu grupo, né? Científico ao qual você pertence. Mas isso bastou, no olhar do orientador, né, um pequeno gesto que você só pode entender e compreender, acompanhando o dia a dia do cientista, bastou para ele entender e explicar um pouco como funciona a dinâmica da construção do fato científico. E eles usam um termo muito interessante, que existem disputas agonísticas dentro do laboratório. O que é uma disputa agonística? Esse termo, se não me engano, vem da área da biologia, que cuida dos animais, né? Explica o comportamento dos animais. Quem já não viu uma briga entre, por exemplo, duas aranhas, na qual nenhuma delas se encosta? Né? Basta cada uma só se ergue assim, né? Uma na frente da outra, aqui existe mais tempo para abrir mais os braços, de repente uma baixa e vai embora, acabou. Nem eles precisaram se encostar, não foi dito uma palavra, teve um toque. E isso acontece no laboratório, com as relações de poder, com interesses pessoais e coisas do gênero. E o livro do Latour, isso a gente nunca vai poder questioná-lo, apesar de sua polêmica, é sempre rico em detalhes. É muito interessante lê-los, assim, no mínimo faz se refletir bastante sobre essas questões. Então lá no dia a dia do cientista tinha uma série de técnicas de persuasão que ele mostra, a relação entre proponentes e os seus receptores e proponentes de uma resposta. Ele analisa as conversas formais e informais dentro do laboratório. Ele mostra que, apesar do produto nas nossas pesquisas científicas, serem os nossos artigos, e lá estarem os fatos científicos, existem também, além dessa comunicação formal, o que é um artigo científico? Você mostra para a comunidade, você está se comunicando para as pessoas, né, para os seus grupos ou para a comunidade interna, se é uma revista de divulgação científica. Além dessas questões, existe uma série de conversas do dia a dia que bastam para influenciar o resultado dessa comunicação formal, que são super importantes se a gente quiser compreender o empreendimento científico. Não basta que a gente se atenha somente ao produto final, o fato científico, que está lá em uma linha, talvez, num artigo de 15, 20 páginas. Bem, e o que é importante aqui, e o que eu quero defender para vocês nesse momento? Este livro aqui, ele tinha, então, eu comecei a falar dele, é um livro de Latour. O Latour tinha como interesse a ideia de aplicar também, tal como fez David Bloor, as ciências sociais ao conteúdo da ciência. Aqui a gente falou um pouco mais claro do que eu falei com detalhes em relação ao David Bloor, como isso se passa na prática. Mas o que eu quero defender aqui é que o livro de Latour, de algum modo, ele foi feito para corroborar os princípios do programa Forte. Lembra que eu falei que o David Bloor influenciou várias pessoas? E o Latour também? A epígrafe do livro de David Bloor, na primeira versão, depois isso foi inclusive extinta em algumas versões, diz o seguinte: era uma frase de Bloor, dizia ele: se a sociologia não pudesse ser aplicada de forma completa ao conhecimento científico, isto significaria que a ciência não poderia se conhecer cientificamente. Tem uma série de coisas que eu poderia comentar, mas vamos deixar. Mas o que é mais importante, assim, a epígrafe do livro de Latour era uma frase de Bloor, do livro de 76, que é o Conhecimento Imaginário Social, sobre o qual eu falei até agora. E também lá no meio do livro dele se encontra coisas do gênero como isso aqui. Ele diz se o processo de construção social pode ser demonstrado para um fato de aparente solidez, nós sentimos que isso providenciaria um notável argumento para a viabilidade do programa Forte em Sociologia da Ciência. Então, acho que ambos faziam parte do mesmo programa, certo? Ambos estavam com as mesmas ideias em mente. Existe uma questão que o Latour coloca por vezes no seu livro, A Vida de Laboratório, que é a seguinte, que daí dessa aí não gerou debate e polêmica no primeiro momento, mas gera uma discordância um pouco com David Bloor, que ele dizia o seguinte: a natureza é o resultado da atividade científica. De algum modo, ele falava e criticava já os positivistas e a quem veio antes dele, comentando que ele não podia utilizar simplesmente as teorias dos fatos científicos para explicar o resultado da ciência, para explicar a ciência,
porque aquilo vinha depois da atividade científica. A gente não pode usar um fato, o conceito de natureza, vou deixar ainda um pouco amplo isso aqui, para explicar a atividade científica, porque ela é o resultado, ela é o efeito de tudo isso que está acontecendo no laboratório, tudo isso que está acontecendo num grupo social, em determinada comunidade. Então, a natureza fica como aquilo que é o produto da atividade científica, e não o que vem antes, não é o que ela está tentando explicar. Né? Normalmente a gente compreende o cientista numa visão tradicional, aquele que explica o que é a natureza, o que é o mundo. Mas ele está falando uma coisa bastante polêmica aqui. A natureza é o resultado da atividade científica. Isso muda um tanto quanto aquilo que a gente entende pelo que a gente faz, pelo que nós cientistas fazemos. Bom, eu corri bastante, eu já falo rápido, falei mais rápido ainda do que o normal, mas acho que eu cheguei no ponto, hein? São 10h25, certo? Podemos parar agora nesse momento, a não ser que vocês tenham questões de 5 minutos sobre essa. Ele está falando uma coisa bastante polêmica aqui. A natureza é o resultado da atividade científica. Isso muda um tanto quanto aquilo que a gente entende pelo que a gente faz, pelo que nós cientistas fazemos. Bom, eu corri bastante, eu já falo rápido, falei mais rápido ainda do que o normal, mas acho que eu cheguei no ponto, hein? São 10h25, certo? Podemos parar agora nesse momento, a não ser que vocês tenham questões de 5 minutos sobre essa parte, e aí eu vou voltar em seguida para tratar então do começo de discordância entre os dois autores. Tem alguma pergunta para esse momento? Lembrando que eu não sei como vai funcionar, tem pergunta lá. Ele faz a pergunta e eu repito aqui, é melhor, né? Tá bom. Tá bom. É necessário a natureza humana para que isso possa operar, né? É isso? Ok, ótimo. Existe uma estrutura inata de produção de conhecimento para Chomsky, é isso? Tá. O ele vai justamente questionar a noção de natureza humana como um conceito datado, né? Que tem início, meio e fim. Então, ele, na verdade, vai transformar o conceito de natureza humana numa coisa que, na verdade, não tem tanto sentido. Essa fala, né, do lado da natureza humana, poderia ser considerada como uma forma de pensar numa natureza, ao mesmo tempo que essa natureza ela é construída no processo de conhecê-la. Tá, vou repetir a pergunta para o pessoal que está à distância, tá? Ele fez... Como é o nome? O Andrew fez uma questão que comparava um debate entre o Chomsky e o Foucault. Para Chomsky existe uma ideia de uma estrutura inata, algo que está na própria natureza humana, que é necessário para produzir o conhecimento. E o Foucault entra no debate, né, a partir das ideias de Foucault, a gente tem uma ideia de produção de natureza concomitante ao próprio criar do conhecimento. Não sei se foi assim que você quis descrever, ou se você entendeu, e se de algum modo isso tem a ver com esse debate, ou com essa ideia, a ideia de Latour. Eu diria que, como você descreveu, é isso mesmo. Inclusive, tal como você descreveu, poderia ser até um debate entre o próprio, que a gente vai ver depois, entre o Bloor e o Latour. Um vai falar em proporções naturais da natureza do conhecimento humano, que a gente deve seguir, no caso Bloor, para entender a produção do conhecimento científico, e o Latour vai ter uma ideia muito mais próxima dessa coprodução aí do conceito de natureza. Mas eu acho que é um pouco mais radical ainda do que Foucault. A gente vai ver, eu não conheço tanto Foucault assim também para fazer essas comparações, mas eu acho que é um pouco mais radical. Ele tem um quê de originalidade, mas de polêmica bastante grande aí na sequência. Mais alguma questão? Antes do intervalo? Chega? Bom, obrigado. Voltamos então em quanto tempo? 20 minutos? Mas eu não recuperei o tempo, então. A gente voltaria 10h30, é isso? A gente voltaria 10h30, é isso? Ah, bom, achei que a gente parava 10h30. Então eu não recuperei o tempo. Tá bom, então estamos bem rapidinho, então, pessoal. Conto com a participação de vocês e em 10 minutos no máximo a gente está aqui de volta, tá bom? Obrigado. Bom, então qual que é o cenário que a gente viu até aqui? Retomando, a questão de didática. A gente tratou de duas escolas de pensamento,
programa forte de Sociologia do Conhecimento e Teoria Torrede, voltada sobretudo a dois autores, David Bloor e o Bruno Latour, respectivamente, para líder de cada uma delas. A gente apresentou um rosto para vocês de cada um deles. Depois a gente apresentou um contexto lá da sociologia, da filosofia, que mostrava que existia uma divisão casta de trabalho entre aquilo que o filósofo faz e aquilo que o sociólogo faz, os cientistas sociais fazem. Mostrando que essa ideia de separação entre o trabalho de um e de outro era também vista na história da sociologia. Daí eu comecei a falar um pouco do programa Forte, por que ele se posicionava contra a sociologia do erro. Desenvolveu uma série de princípios, entre eles o mais importante para o nosso debate de hoje, o princípio da simetria, que dizia que os mesmos tipos de causas devem explicar tanto a racionalidade como a irracionalidade, tanto a objetividade, tanto a verdade quanto a falsidade, tanto o sucesso quanto o fracasso da ciência. Eu já estou falando mais baixo que antes, né? A voz vai cansando. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Ok, não dá para vir para frente. Então, daí eu mostrei de que modo esse autor, David Bloor, influenciou uma série de autores, entre eles o Latour, que desenvolveu lá a antropologia da ciência com uma maneira de aplicar os princípios do programa Forte. De maneira um pouco distinta, é verdade, mas ainda assim com essa ideia em mente. Ele foi lá e se opôs ao que ele chamou de antropologia como ciência da periferia e desenvolveu lá uma análise cotidiana do dia a dia dos cientistas para tentar compreender o empreendimento científico. Bom, eles estavam bastante em acordo, acho que ficou pelo menos claro, pelo menos por parte de Latour, o quanto ele se via como partícipe desse programa, né? Como alguém que estava contribuindo para desenvolver as ideias do David Bloor. No entanto, em algum momento, desacordos surgiram. Veja, por exemplo, essa frase aqui do David Bloor em 99, já quase 20 anos mais, ainda depois do lançamento do seu primeiro livro. Para aqueles que só conhecem o seu trabalho de Latour pela reputação ou que leram apenas a primeira edição de Vida de Laboratório, apresentá-lo como um crítico da sociologia do conhecimento pode parecer surpreendente. O trabalho de Latour e do programa Forte em Sociologia do Conhecimento são frequentemente classificados em conjunto, sob o rótulo de construtivismo social. E isso cria a impressão de que os dois empreendimentos devem ser fundamentalmente semelhantes. No entanto, as duas abordagens são profundamente opostas. Eu acho que no mínimo etonante de ler uma frase dessa depois do que eu apresentei até o momento. Muito bem que eu estava falando a questão pelo viés, sobretudo, de concordância do Latour com o Bloor, mas a primeira vez que eu vi isso, eu me surpreendi. E essa de mesmo tipo de frase é encontrada nas palavras de Latour. Veja bem o que ele fala sobre o programa Forte. Isso também em 92. Lembrando que o livro do Conhecimento Imaginário Social do David Bloor é de 76 e a primeira edição de Vida de Laboratório é de 79. Ele diz o seguinte, o Bruno Latour: enquanto as ciências sociais não aplicarem suas ferramentas à natureza e à sociedade de uma só vez, a identidade das duas transcendências e seu caráter comum construído permanecerão no escuro. É por isso que a solução intermediária, realismo social alternado com relativismo natural, defendida por muitos anos por colegas como David Bloor e Harry Collins, são, a longo prazo, contraproducentes, tanto para o campo de pesquisa como para o seu próprio programa. Então ele está dizendo que a ideia de Bloor, com a qual ele concordava veementemente, podemos dizer assim, é inclusive contraproducente para o campo de pesquisa do qual eles participam, que é os estudos da ciência, ou a sociologia da ciência, podemos chamar assim ainda, de uma maneira já um tanto quanto distinta nessa época. Essa história de desacordos tem, inclusive, uma série de artigos que esses autores trocaram entre eles, onde é bastante evidente a discordância que eles tiveram. Em 92, o Latour escreveu um artigo chamado Uma Virada a Mais após a Social, alargando os estudos da ciência para dentro do mundo não moderno. E lá ele citou, dentre as más maneiras de fazer sociologia e filosofia, o David Bloor como exemplo.
Alguns anos depois, o Bloor, insatisfeito com essa provocação, lembrando que existia um momento que o Bloor foi mais famoso do que o Latour, hoje eles estão no mínimo em pé de igualdade, ou já estiveram, acho que o Latour hoje é mais popular, mas então em 99 o Bloor escreveu uma resposta a esse artigo que não era bem somente uma crítica ao David Bloor, mas uma série de outros autores, entre eles David Bloor, e o Bloor escreveu um artigo bastante direto chamado Anti-Latour, na qual ele se colocou então frontalmente em oposição, né, ao que o Latour dizia. Entre as suas críticas aqui, ele classificou o Latour como entre aquelas pessoas que pior o entenderam, ou que jamais que mais causaram dano ao campo dos estudos científicos, pelo fato de ele ter ensinado o pensamento do David Bloor durante anos na universidade. Ele falou que o prejuízo não podia se calcular, incalculável. Depois, em 99, o Latour escreveu um artigo também, em 99, chamado Para David Bloor e Além, uma resposta ao anti-Latour de David Bloor. E, por fim, acabou-se as críticas diretas, dessa maneira, pelo menos, com outro artigo em 99, de Bloor também, resposta a Bruno Latour. Esses artigos são bem interessantes porque eles extrapolam o ambiente filosófico comum, eles de fato têm críticas contundentes à personalidade. O Latour chegou a criticar o Bloor falando que ele tinha as ideias que ele tinha porque ele não conhecia a ciência de maneira adequada, nunca tinha entrado no laboratório, porque se ele tivesse entrado no laboratório ele teria outras ideias. Lembrando que o David Bloor é aquele cara eclético no começo, que estudou psicologia experimental, psicologia, matemática, filosofia e companhia. Então, no mínimo interessante por essa parte também antropológica da questão. Bom, quais são os motivos, então, desses desacordos? Foi porque o Latour desenvolveu, pouco a pouco, uma nova teoria. Começou a sair do seu campo de somente corroborar a teoria de alguém, começou a desenvolver seu próprio pensamento. E desenvolveu, então, o que ficou conhecido por teoria Latour-Rede. As bases da discordância entre Bloor e Latour são fundamentadas, sobretudo, ao meu ver, em duas questões, dois posicionamentos um pouco distintos daquilo que era defendido pelo Latour. O primeiro deles era a ideia, o princípio que veio a ser conhecido como princípio de simetria generalizada que o Latour vai defender. Não é só mais princípio de simetria que ele vai falar em princípio de simetria generalizada. E também a ideia que a gente pode chamar de anti- ou de amodernismo, que vai ser defendida pelo Latour. Acho melhor do que antimodernismo é amodernismo, a gente pode falar sobre isso em seguida. Mas qual então era o princípio de simetria de Bloor? É aquele lá que defendia que os mesmos tipos de causas devem explicar todas as dicotomias comuns voltadas ao conhecimento. Ele nomeava 3: racionalidade e irracionalidade, verdade e falsidade, sucesso e fracasso da ciência. Os mesmos tipos de causas, entre elas as sociais, deviam explicar isso. Então, de algum modo, o princípio de simetria de Bloor, representado tal como o Latour representa. A sociedade causa a natureza. Coloquei uma interrogação porque não é tão claro que o David Bloor interpreta exatamente desta maneira. Mas ok. A questão é que, se já no seu primeiro momento o Latour defendia que a natureza era o resultado da atividade humana, né, dessa atividade que a gente chama de ciência, e não aquilo que está no seu início. O que mudou de fato para Latour foi que ele achou que essas mesmas implicações ao conceito de natureza estariam relacionadas ao conceito de sociedade. E a gente já vai entender o que isso significa. Uma boa maneira de traçar, então vamos começar o princípio de simetria generalizada e a ideia de amodernismo de Latour, elas se confundem um pouco com o desenvolvimento de sua história, desses conceitos. Mas eu vou tentar representá-los de modo mais esquemático, uma e depois outra, tá? Para você entender, então, no primeiro momento, o princípio de simetria generalizada, que vai ser defendido pelo Latour, um bom livro para começar a entender a sua história é esse aqui, Ciência em Ação, que tem em português também. A maioria dos livros do Latour tem em português. Ele é um autor bastante traduzido aí para diversas línguas. Esse livro é um livro bastante interessante para quem quer compreender o que é a aplicabilidade dos estudos da ciência à
ciência. Como que essas pessoas fazem estudos de caso? Porque nesse livro, ele apresenta uma série de estudos de caso. Um livro de umas 500 páginas. Eu até vou citá-los, não por interesse agora filosófico, mas que talvez vocês aqui tenham uma área de formação que seja de interesse e queira dar uma olhada o que esse autor falava lá, tá bom? É uma centena. Bom, entre eles ele fala lá durante esse livro, né? Ele fala sobre a história da dupla hélice do DNA, sobre os hormônios de crescimento, sobre o debate entre Pasteur e Pochet, sobre o desenvolvimento dos computadores, sobre a popularização da fotografia, sobre a história do raio-x. Ele faz algumas discussões sobre disputas bélicas entre nações. Ele fala sobre o caso dos raios N, a história das ondas gravitacionais, a descoberta do polônio, a criação do motor a diesel, a história da bússola magnética e da navegação. Ele fala sobre a frenologia, sobre a máquina a vapor, sobre as linhas telefônicas, sobre a cultura dos Andes, sobre as disputas em paleontologia, sobre a criação da disciplina de geologia e sobre o cultivo de vieiras em uma comunidade local na França, e muitos outros exemplos. Ele é rico em detalhes. Inclusive, o Latour mesmo apresenta esse livro como uma introdução aos estudos da ciência. Ou seja, ele acredita que ele representa esse campo de Science Studies e faz lá uma introdução a isso aí, e usa exemplo de vários autores. Entre eles, nesse momento, ainda exemplos dados pelo David Bloor. A cultura dos Andes, por exemplo, é um exemplo do livro de David Bloor. Nesse momento, ele já é um pouco distinto, o Latour e David Bloor, mas ainda está germinando as principais diferenças. O livro é de 87, não é ainda de 92, quando o primeiro artigo lá que o Latour criticou diretamente David Bloor. Mas esse livro ele dá uma série de regras e princípios. Ele segue ainda essa ideia do programa de estabelecer o que deve ser feito para estudar ciência. Ele fala assim, é assim, para você estudar ciência tem que fazer isso, isso, isso e isso. Cada capítulo praticamente tem uma regra e um princípio. A regra dizendo o que deve ser feito para entender a ciência, e o princípio uma visão um pouco mais pessoal do próprio Latour. Mas não vem ao caso a gente adentrar tanto nisso. Bom, eu tenho falado aqui sobre Science Studies e aqui eu coloquei um slide para tentar clarificar um pouquinho o que é isso, né? Eu falo a todo momento, né, estudos científicos, Science Studies, que é isso que esses autores consideram que eles estão fazendo. Para quem estuda a filosofia da ciência contemporânea, é muito difícil em algum momento não se debater com esses termos, até para quem tem só interesse paralelo, não realmente do profissional da filosofia. Mas existem vários termos que representam isso. A gente pode encontrar os Science Studies, estudos da ciência, estudos das ciências ou estudos sociais da ciência, lembrando que sempre o plural lá nas ciências pode vir ou não vir. Tem gente que vai chamar mais posteriormente estudo da ciência, tecnologia e sociedade e coisas do gênero. E entre os próprios autores não tem uma definição clara sobre isso, o que é cada uma dessas áreas, como elas se dividem. Poderíamos dividir lá, né? O Science Studies, de uma maneira geral, é todo estudo que tenta compreender a ciência, entre os filósofos, historiadores, psicólogos, economistas, a semiótica, os estudos literários. Dentro disso, a gente pode achar que tem os estudos mais ligados à sociologia, que estariam lá os estudos da sociologia, da antropologia, da linguística e companhia, ciências sociais, digo. Depois, dentro disso, a gente podia encontrar ainda as sociologias do conhecimento, ou como os autores franceses chamam, as novas sociologias da ciência, que estaria o programa Forte, o pessoal do Harry Collins, que eu já citei, ou mesmo, talvez, a teoria Tourhead, com algumas aspas, devido a essa questão da sociologia que vai se alterar pelo Latour. Mas eu vou dar uma definição aqui direta, tá? Para quem quiser, ou como eu entendo. Isso aqui é bastante artificial, eu não concordo com isso. É só uma maneira de tentar organizar as coisas. Mas uma definição do que a gente está estudando de Science Studies, que eu cito a todo momento, é a seguinte. São todos os estudos que têm por objetivo entender a ciência, sua atividade, seus produtos, suas relações e suas representações, por meio de abordagens multi, inter ou transdisciplinares. Tais estudos, em geral, não se confundem com fazer a própria ciência, ou pelo menos não se confunde com fazer a própria ciência em estudo, porque na verdade a sociologia pode se aplicar à própria sociologia, daí seria tanto objeto quanto produto, digamos assim. Mas tudo bem. Aqui era só para dizer um pouco sobre o que é o Science Studies. Então essa é a ideia geral de tentar aplicar alguma forma de conhecimento para compreender o empreendimento científico, né? Se você quer entender a ciência, o que você vai fazer? É isso que as pessoas estão tentando fazer e se colocam em questão quando estão tratando isso aqui que eu estou falando para vocês. É importante, eu lembro de uma questão. O Latour, no programa original dessa disciplina, ele ia ser dado depois, na próxima aula, e não hoje. Mas, devido a uma mudança na agenda e na própria proposição dos próximos professores, se alterou. Então, eu fiquei responsável por falar dos dois.
Antes ia ser 2 aulas. A próxima aula será com o Cupani, vai ser adiantada. Aquilo que ia ser dado na outra aula vai ser dado para o professor Cupani, que vai falar sobre filosofia da tecnologia e Mário Bunge, né? Sobretudo. Isso vai começar uma nova fase, que é a filosofia da tecnologia para vocês. E só que aí, devido à agenda dos professores, também se alterou. O certo seria o Cupani vir depois. Depois do Cupani vai vir uma aula que devia ser antes, que vai ser dada para o Dimas Floriani, que vai falar sobre um assunto que decorre desse assunto aqui, que são epistemologias do Sul e filosofias decoloniais. É um assunto bastante contemporâneo, bem interessante para quem acompanha esse debate. Isso vai ser dado pelo Dimas Floriani daqui 2 semanas, e o Cupani vai dar a próxima aula sobre filosofia da tecnologia, tá bom? Eu tinha esquecido de falar sobre isso no começo. Bom, ele lembra que nesse livro o Latour vai dar uma série de regras, então essas estão entre elas. A primeira regra, por exemplo, o Latour diz o seguinte: estudamos a ciência em ação, e não a ciência ou a tecnologia pronta. Para isto, ou chegamos antes do que fatos e máquinas se tenham transformado em caixas pretas, ou acompanhamos as controvérsias que a reabrem. Eu vou falar um pouquinho sobre essa regra, não entrar em muitos detalhes, mas aqui tem um conceito fundamental em Latour, que é o conceito de caixa preta. Esse é um conceito que começa a ser popularizado aí nos debates, não só filosóficos, tal como aconteceu com o conceito de paradigma do Kuhn. E uma caixa preta se aproxima, inclusive, ao conceito de paradigma, mas ele é um pouco mais delimitado. Uma caixa preta, quando a gente está tratando o conhecimento, é justamente aquele fato, aquela noção de que para tratar de alguma coisa, a gente não consegue tratar de tudo a todo momento. E existem alguns conceitos que estão fechados. Para eu falar aqui de vários autores, com certeza eu estou deixando de falar de várias coisas. E são caixas pretas conceituais. Se você está lidando no seu laboratório com uma reprodução de imagem num programa de computador, você não está se questionando a todo momento se aquele computador está funcionando ou não, né, o que tem por trás daquilo. Aquilo, naquele momento, é uma caixa preta para você. E basta que você o entenda como caixa preta para fazer o seu trabalho. Isso é bastante interessante, esse conceito, parece bem simples, mas também quando você começa a pensar sobre ele, o quanto ele pode impactar na sua própria visão sobre o que é ciência, né? O que você está fazendo, né? Em algum momento você não tem que deixar alguma coisa de fora? Quais são as caixas pretas que estão na sua pesquisa científica? Que você não toca e dá como, tem como dado, né? Já estabelecido. São várias. Inclusive, para quando você tem interesse, eu quero estudar ciência, quero entender alguma coisa, o que eu posso estudar? No fundo, o problema de saber o que estudar é justamente a multiplicidade. Tem tanta coisa para estudar, que está como caixa preta, precisa ser aberta, precisa ser identificado, começar a estudar história, as relações de uma coisa ou outra, os instrumentos técnicos que a gente utiliza, como o microfone, que é difícil escolhê-las. É o conceito de caixa preta, parecido com paradigma. Aqui tem um monte de caixa preta aqui enquanto a gente está conversando. Você vai ver que o vocabulário do Latour começa a ficar um pouco mais distinto. E lembra que eu vou tentando falar como eles falariam? Começa a ficar um pouco mais distinto do que o vocabulário comum que a gente tem para usar. Essa maneira que eu estou falando, talvez um pouco estranha, pelo menos sou estranho para mim, talvez como ele falaria. Né? Existem várias caixas pretas aqui que estão agindo nesse cenário, mas que a gente não precisa pensar sobre elas. Né? O que seria essa essa aula, sem um microfone? O que seria essa aula sem vocês terem cadeiras para se sentar? A cadeira, em algum momento, é uma caixa preta, tanto enquanto objeto quanto enquanto conceito. A gente não está pensando sobre elas. Bom, aqui tem outro ponto, acompanhamento das controvérsias. Né? Para estudar a ciência, a gente tem que acompanhar controvérsias. Isso aqui começou, sobretudo, com Thomas Kuhn. Essa ideia de acompanhar controvérsias. Como que a gente vai fazer para estudar ciência? A gente vai estudar o debate. Não com um paradigma fechado, simplesmente a ciência normal. A gente vai estudar a revolução científica, quando a ciência está em crise. A ciência pré-paradigmática, não, com a ciência extraordinária. É lá que a gente tem que estudar para entender a ciência, quando as coisas estão se transformando, se construindo. Essa ideia de estudar as controvérsias científicas e como elas se fecham, ou como elas se abrem, como elas começam, como elas terminam, foi uma ideia com Thomas Kuhn, que começou com Thomas Kuhn, sobretudo, mas que até hoje se vê naquelas pessoas que se dedicam a estudar o empreendimento científico. É interessante estudar a ciência em formação, certo? Ou em debate, em disputa, é lá que a gente vai ver como as coisas acontecem.
Pulei a segunda regra propositalmente, essa é a terceira regra, tá bom? Lembrando que ele estava dando regras para a gente entender o que é a ciência, o que a gente tem que fazer. Essa aqui já vai ser um pouco mais conhecida entre a gente. Já faz alguns minutos que a gente já conhece. A regra 3 diz o seguinte. Preciso falar no microfone. Como a solução de uma controvérsia é a causa da representação da natureza e não sua consequência, nunca podemos utilizar essa consequência, a natureza, para explicar como e por que uma controvérsia foi resolvida. A ideia aqui é claro que eu já falei para vocês. Sendo a natureza, ela mesma, o resultado da atividade científica, como a gente vai usá-la para explicar o empreendimento científico? Não teria como, seria começar às avessas. Então a gente tem que usar algum artifício aí teórico para explicar como o conceito da natureza é formado a partir dessa atividade de ciência que a gente faz no dia a dia, que nós, cientistas, certo? Isso aqui já era uma ideia presente, de fato, na vida do laboratório, como eu fechei aí a primeira parte da aula com vocês. E a gente chega então a uma parte que eu mais tinha interesse, que é a quarta regra nesse livro. São 7 regras ao total, se não me engano, que ele apresenta lá. A quarta regra diz o seguinte, tá pequenininha, né? Como a resolução de uma controvérsia é a causa da estabilidade da sociedade, não podemos usar a sociedade para explicar como e por que uma controvérsia foi dirimida, foi resolvida. Devemos considerar simetricamente os esforços para alistar recursos humanos e não humanos. Veja bem, ele aplicou aqui à sociedade a mesma ideia que ele aplicava à natureza. Lembra que a gente está tentando compreender, então voltamos para esse livro aqui para entender o que ele chamou de princípio de simetria generalizada, certo? Então, o Latour tenta mostrar então que a gente não pode usar a sociedade tal como o programa Forte sugeriu para a gente compreender o empreendimento científico, porque o conceito de sociedade é o resultado disso que a gente está fazendo. E ele chegou a essa conclusão acompanhando o dia a dia dos cientistas. Ele falou assim, a gente tem uma falsa ideia aí de estabilidade entre conceitos, tanto daquilo que é a natureza, das nossas teorias científicas que tratam do mundo, como daquilo que é a sociedade, os interesses e grupos científicos que estão formando, não só grupos científicos, mas grupos em geral, comunidades que estão participando desse processo de construção do conhecimento ou da realidade. Por exemplo, quando a gente começa a analisar o dia a dia, a gente vai perceber que aquele grupo de cientistas não é tão uniforme. A ideia que uma pessoa tem de grupo científico não é a mesma ideia que a pessoa do lado dela tem de grupo científico. Aquela ideia de estabilidade, de interesse conjunto, na verdade se dissolve quando a gente faz uma análise mais apurada do dia a dia dos cientistas, ou então na própria história da ciência. A gente vai perceber que existem vários grupos de informação a todo momento, não somente um. Alguns grupos são contraditórios e pessoas que participam de um grupo participam de grupos que têm ideias contraditórias ou aparentemente contraditórias. Isso aí torna um pouco inviável também a ideia de que a gente pode usar a sociologia para explicar a ciência ou a sociedade tal como o programa Forte via. Se tal como é o conceito de natureza é o resultado. O que quer dizer o conceito de natureza é o resultado? A gente não sabe de fato o que é o fato científico antes de construí-lo. Pode ser que a gente venha a torná-lo uma caixa preta para a comunidade, um paradigma. Mas antes ele está em construção. E por isso que a gente não pode falar muito dele como aquilo que explica a ciência. E com a sociedade mesmo, certo? Essa é a ideia. Começa talvez a ficar um pouco menos intuitivo a ideia de Latour, mas acho que dá para entender pelo menos o que ele quer pensar, concordemos com ele ou não. Aqui teria como princípio, então, de novo, de simetria de Bloor, que segundo Latour teria um social reificado, um social coisificado, reificado, tão estável que parece que está lá como firme e constante, como se aquilo não mudasse. Mas aquilo muda a todo momento, existe uma complexidade que a gente tem que dar conta, que se a gente quer realmente entender o que está acontecendo, a gente vai levar em consideração que isso está mudando a todo momento. Então a gente tem uma ideia de social reificado, e outras causas eu coloquei aqui, entre colchetes, porque isso é como o Bloor defende, mas foi ignorado por tantos autores, mais inclusive por Latour, que explicaria ou causaria o conhecimento. Essa é a ideia, então, do princípio de simetria de Bloor, o primeiro princípio apresentado por Latour.
teria então um princípio da simetria generalizada de Latour, que seria justamente isso aí. Para entender a produção do conhecimento, da realidade, a gente tem que tratar nos mesmos termos não somente a natureza, ou então somente tratar a racionalidade, irracionalidade e companhia. A gente tem que tratar nos mesmos termos a natureza e a sociedade. A gente tem que tratar simetricamente isso. Por isso uma simetria generalizada. Não pega somente a ideia de tratar irracionalidade, racionalidade, verdade, falsidade, sucesso e fracasso pelas mesmas causas. E sim tratar nos mesmos termos, tanto a natureza e a sociedade. É mais amplo. É maior do que aquilo que o David Bohr defendia. Mas precisa um pouco de abstração para começar a entrar nisso aqui, tá? Esse é o princípio de simetria generalizada. Um dos dois motivos que eu tinha citado de por que os dois estão em discordância. O outro motivo, sobretudo, é a ideia de amodernismo, ou antimodernismo, mas melhor é amodernismo, do Latour. O que é essa amodernismo, então? É outro conceito que vocês vão ter que, então, entender para compreender, para me acompanhar aqui hoje, ou para entender um pouco melhor o pensamento de Latour, que no fundo é esse o nosso objetivo aqui. É a seguinte: existe uma Constituição moderna, segundo Latour. Essa Constituição moderna pode receber vários nomes. Constituição moderna, acordo modernista ou expressões similares. Ela é mais ou menos a ideia que, segundo Latour, permeia todos os autores que a gente estudou até hoje, ou a maioria deles. Que é que a gente tem de um lado a natureza, de um lado a sociedade, certo? Né? A sociedade se contrapõe à natureza. Existem várias maneiras de apresentar essa sociedade e natureza. O comum, inclusive, na filosofia, fala em sujeito e objeto. Existe um sujeito e um objeto e uma relação entre eles. A gente pode falar de natureza e sociedade, pode falar de cultura e ciência, conhecimento e crença, mente e coisa, teoria e mundo. Sempre tem algo que é do sujeito e algo que é do objeto. Ou algo que é da natureza ou algo que é da sociedade. Isso é o acordo moderno, não o amodernismo, tá? Isso é o que o Latour vai criticar, como meio explicativo para entender a realidade e o conhecimento. Bom, e a gente podia até fazer uma experiência aqui especulativa de onde... essa é uma maneira de representar, tanto lá contra um contra o outro, como o polo do sujeito de um lado, uma linha aqui, e o polo do objeto do outro, certo? Podia até se especular onde ficariam os filósofos, né, que tentam falar da relação entre eles dos que a gente estuda até agora. O positivismo lógico, por exemplo, poderíamos, se a gente pegar uma visão estereotipada deles, podemos colocar eles perto do polo do objeto. Tudo que eles falam de conhecimento está aqui. Não precisa muito do sujeito participar daquilo. São sentenças. Tudo bem, a gente precisa construí-las, mas elas bastam por si. Elas são representação, elas são verificadas na experiência. Elas são encontradas, aquelas sentenças, na experiência, elas são verdadeiras. E a relação entre uma coisa e outra, o conhecimento é muito mais aqui. Se a gente pegasse, por exemplo, o Thomas Kuhn, o Popper, que tratou do método, mas ainda falou lá um pouquinho da participação na sociedade, definindo o que são as premissas básicas, né, os enunciados básicos, para falsear um enunciado. O Popper, aquele cara da metodologia do falsacionismo. Talvez não tivesse tanto aqui, estaria um pouquinho mais para cá, assim, né? Mas tem uma participação do objeto, uma participação do sujeito que se relaciona. Se falasse do Kuhn e do Feyerabend, pelo menos na sua visão geral, como as pessoas os veem, eles estariam bem do lado do sujeito. Não é à toa que eles foram criticados por serem subjetivistas, até irracionalistas, certo? E essa, então, é a visão moderna que o Latour vai criticar. Diga. Tá bom. Para o pessoal à distância, então, é o momento de registro de presença. Certo? Essa é a Constituição moderna, então, a qual o Latour vai se opor e vai criar o que ele pode chamar, então, de amodernismo como recurso explicativo daquilo que é realidade ou daquilo que é o conhecimento. Então, você começa a falar realidade e conhecimento, não só mais conhecimento que nem a gente falava antes, tá? É proposital, a gente já vai entender por quê. Bom, existem algumas pressuposições dessa maneira de entender o mundo, da maneira moderna de entender o mundo. A primeira delas é o seguinte: o polo do objeto serve como garantia de que o mundo do conhecimento não seja feito pelo homem. Existe algo do conhecimento que a gente não se envolve. 2.
o polo do sujeito da sociedade serve como garantia de que o conhecimento seja feito pelo homem. Que alguma coisa a gente está fazendo nesse conhecimento, né? O conhecimento não está aí também voando aí no ar, né? Digamos assim. Existe o terceiro, que é um pouco paradoxal, a terceira pressuposição do acordo moderno, que diz o seguinte: ao mesmo tempo que se defende que o conhecimento deve ser a junção entre os dois polos, sustenta-se a separação completa entre eles. Que é o trabalho daquela pessoa que entendeu o que é o conhecimento? É tentar fazer um trabalho de depuração. Isso aqui na teoria científica, não, isso aqui é social, isso aqui é pessoal, isso aqui tem a ver com o psicológico de alguém, mas isso aqui não, isso aqui condiz com a natureza, essa teoria que corrobora os fatos, né, os fatos a corroboram, isso aqui está sozinho, né? Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que isso acontece, que a gente precisa produzir o conhecimento, a gente tem a ideia de que existe uma coisa separada. Então fica num trabalho, segundo Latour, um pouco esquizofrênico, de tentar a todo momento fazer um trabalho de depuração, o que é para lá, o que é para cá. Esse microfone, ele é natural ou ele é social? Ele faz parte da natureza, ele não depende de mim, mas ao mesmo tempo ele não existiu sem mim. Então a gente tem que entender um pouco o que é e o que não é. E daí, se o Latour então propõe um amodernismo, ele decide que ele tem que abandonar um desses pilares. Se ele abandonasse o primeiro, ele ia cair, né, o polo como o objeto, né, como garantia do conhecimento, ele ia cair no construtivismo social, que não estaria de acordo, né, porque de fato nem tudo é construído socialmente, digamos assim, deixar no ar assim essa frase. Se ele abandonasse o segundo, a questão do papel do homem na produção do conhecimento, a gente cai numa ideia de realismo ingênuo, realismo radical, digamos assim. Só o que existe são só da natureza. Praticamente não há participação do humano, nessa produção. Então, para não cair nem no construtivismo, nem no realismo radical, ele abandonou o segundo polo, que existe uma distinção entre essas duas coisas. E, veja bem, ele está falando seriamente isso. Ele não está falando que a gente deve, então, achar um meio termo, uma participação um pouco de um, um pouco de outro. Não existe a distinção entre sujeito e objeto para você tratar o conhecimento. Porque tudo, de algum modo, é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Já tem um problema quando eu falo sujeito e objeto, já está separando, mas ele até cria um novo vocabulário e trata de humanos e não humanos para tratar disso. Para tentar dar conta dessa complexidade que ele quer dar. Certo? Então ele abandona, não existe mais essa distinção. E é isso que é o amodernismo que a gente vai tratar, que o Latour vai tratar como forma de entender o conhecimento. E ao abandonar, a nossa papo começa a ficar bem mais abstrato agora, né? Bem mais filosófico, mas para entender essa parte do Latour, um pouco importante que a gente passe por isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Seguinte, se a gente abandona então a distinção entre sujeito e objeto para entender o conhecimento, não existe mais teoria e mundo, existe algo junto, ao mesmo tempo. O que acontece? Então, a gente pode listar pelo menos 5 consequências. Primeiro, a ausência da divisão entre natureza e sociedade, certo? Não tem mais a distinção. O que existe é natural e social ao mesmo tempo. Isso aí vai ter um impacto fortíssimo para a filosofia, que é a ausência de distinção entre epistemologia e ontologia, ou metafísica. Lembrando que a epistemologia trata sobre o que conhecemos, ou sobre como conhecemos. Teoria do conhecimento, epistemologia. A ontologia trata sobre o que há, o que existe. Umas pessoas chamam de metafísica. Para a filosofia, isso tem um impacto brutal. O que você tem é uma ausência, então, de separação entre o que conhecemos e o que é. Entre epistemologia e ontologia. Certo? Eu até uso um termo para tratar Latour, que ele trabalha com um negócio que chama de gene-ontoepistemologia. Mas, se for o caso, a gente fala um pouco sobre isso. Segunda consequência. A natureza e a sociedade agora são algo causado. De fato, a gente pode ter um momento que a gente vai falar sobre natureza e sociedade. No final dessas associações, dessas discussões que a gente tem sobre ciência, tem um momento que aquilo vira caixa preta, mas nunca como algo estável, para sempre, definitivo. Então, isso aqui, o ponto 2, a natureza e a sociedade como algo causado, é justamente o princípio da simetria generalizada, que é o que vai diferenciar ele lá do Bloor, que é algo a mais, ele trata as coisas de maneira simétrica, de maneira mais forte do que o Bloor. Terceiro princípio, a existência de quase objetos ou quase sujeitos. Você não tem mais sujeito. Então você tem um quase objeto ou quase sujeito. Que eles não são nem natureza, nem sociedade. Vou deixar um pouco essa parte de lado, se for caso a gente conversa um pouco sobre isso.
A gente tem uma amplitude da noção de historicidade. Não tendo nem sujeito nem objeto, a gente tem atuantes, a gente tem coisas que atuam. Cada um aqui está atuando de alguma maneira nessa sala. Eu aqui estou atuando para produzir um certo conhecimento para vocês. O microfone está atuando na minha mão, não seria a mesma coisa se não fosse eles. Se não fosse a parede, teria alguma coisa que teria que atuar para que a gente pudesse produzir conhecimento. Sim, a gente está produzindo conhecimento agora, nesse sentido. Só que a noção de historicidade, antes era dada, né, a história era a história do homem descobrindo as coisas. As coisas estavam lá inertes para serem descobertas. A historicidade não era das coisas, era do homem. O homem fazia a história para descobrir a natureza, para produzir ciência que nem vocês produzem, certo? Só que a noção de historicidade, nesse momento, quando a gente acaba com a divisão entre natureza e sociedade, ela é ampliada também para as coisas. As coisas têm uma historicidade. Os não humanos, digamos assim, no vocabulário de Latour. Vou começar a inserir alguns termos técnicos de Latour aqui, para ver se dá certo. Os não humanos também têm historicidade. As teorias científicas têm uma história. Uma história que não é simplesmente a manipulação dos humanos perante algo que já existe. Algo que está em constante transformação, visto que a natureza e a sociedade são uma coisa só nesse momento. E por fim a gente tem a multiplicação dos polos dos humanos e não humanos, certo? Isso a gente vai ficar um pouco mais claro em breve, espero. Para tratar dessa maneira sobre a ciência, o Latour faz cria uma série de vocabulários, que ele chama de infralinguagem. Não vou entrar nos detalhes deles, que eu acho que vai confundir um pouco o que era uma filosofia tranquila de se absorver, vira um pouco mais complicada com o desenvolver da teoria do Latour. Não que seus livros não sejam muito fáceis de ler. Os livros do Latour, mesmo dessa fase aqui, eles fluem tal como o livro de Thomas Kuhn. Você lê, parece que não existe um problema algum filosófico naquilo. Parece que é uma história muito bem contada. O Latour escreve extremamente bem. Mas quando a gente começa a parar para pensar sobre aquilo, que os problemas surgem. Bom, então aqui é importante falar, o Latour, ele, no decorrer da sua carreira, ele começou a ter uma certa aversão a qualquer tipo de oposição de dicotomias. Ele começou lá só ampliando os princípios de Bloor, né? De verdade, falsidade, companhia, tananã, natureza e sociedade. Depois, a natureza e a sociedade poderia ser representada de várias maneiras: sujeito, objeto, cultura, ciência, teoria, mundo, coisa do gênero. Mas depois ele começou a fazer uma filosofia que recusa qualquer tipo de diferença entre opostos. E aqui eu listei algumas delas. Ele questiona, por exemplo, então, natureza, sociedade, sujeito, objeto, cultura, ciência, externo, interno, macro, micro, fora, dentro, teoria, mundo, palavras e coisas, local e global, fato e interesse, conhecimento e crença, verdade e falsidade, racionalidade e racionalidade, e assim por diante. Ele começa a falar assim, se a gente quiser tratar das coisas com relação, a gente tem que tratar essas coisas da mesma maneira, de maneira simétrica. Não existe o grande, o fora, o máximo, aquilo que funciona e aquilo que não está. Para entender o conhecimento, a gente entender a sua complexidade, aquilo tudo, todas essas relações entre múltiplos agentes, humanos e não humanos. Ficar tentando fazer esse trabalho de depuração do que está de um lado e do que está do outro, você pode fazer um trabalho bem legal para entender o que é a lógica, fazer um trabalho de abstração, mas você não vai estar entendendo a realidade, como as coisas realmente acontecem. Você vai estar trabalhando conceitos abstratos. Se é que a gente não está fazendo isso aqui, coloca como provocação. Então a gente tem os fundamentos da disputa entre os dois. O amodernismo, que então por fim eu defino de uma maneira mais precisa, que é o tratamento simétrico entre humanos e não humanos e oposições a dicotomias em geral. É o princípio da simetria generalizada, que ele diz que deve se tratar os mesmos termos com a mesma importância, humanos e não humanos, e todas as formas de dicotomias em geral, certo? E o resultado disso, então, é uma teoria da complexidade. É um trabalho de um estudioso da ciência, que quem quer entender a ciência tem que seguir a ciência em suas múltiplas relações a todo momento. Tem que ver como o agente cientista se relaciona com seus instrumentos, como os instrumentos se relacionam com os produtos desses instrumentos, com papéis, gráficos, como os gráficos se relacionam com os artigos, como os artigos se relacionam com a receptividade que ele vai ter na sociedade, seja a econômica, seja a que for, e assim por diante. Então você tem uma teoria bem distinta do que a gente vinha trabalhando até então. E aqui, para dar agora um caso concreto, então vamos sair da abstração um pouco e ver o que o Latour então falava, como essas coisas funcionavam. É o seguinte, na filosofia da linguagem, essa maneira de ver o mundo, o conhecimento de Latour, ela mexe e abala as estruturas comuns em toda a forma de tratar a filosofia e a sociologia, pelo menos as formas comuns de tratá-la.
E aqui tem um debate que lida com a filosofia da linguagem. Mas é simples. O que eu quero falar é como ele lidou com isso. E o que isso vira na teoria de Latour. A gente tem um problema que a gente chama de, em filosofia da linguagem, problema da referência. Como termos se referem às coisas. Como termos adquirem seus significados. Como sentenças, premissas são verificadas na experiência para serem ditas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, o termo floresta aponta para uma natureza. E é por isso, como que a gente sabe que o termo floresta é aplicado corretamente? Aqui é a linha do meio. Para a teoria da referência comum. Porque ele aponta para a natureza, para a floresta, para lá que está de fato lá, né, na floresta, e ele corresponde. Se a gente fizer como vai saber se é verdadeiro, uma referência lá para a floresta, de fato ela é verde. Essa é a teoria do Tarski, para os filósofos, mas em geral é visto assim. Então é por isso que a floresta é dito assim, é assim que a gente explica como os termos se referem. Em algum momento a gente vai chegar, lembra o positivismo lógico, a algum ponto de contato com a base empírica comum que vai estar a palavra e a coisa. É isso que é verdade. Certo? E essa é a maneira comum. Mas como que o Latour então vai trabalhar se ele não vê essa diferença entre, né, teoria e mundo? Ele, para isso, ele faz no livro chamado A Esperança de Pandora, ele faz uma análise de como deveria ser tratado então o problema da referência para você realmente entender as coisas como elas são. E é interessante esse livro porque se passa no Brasil, esse primeiro capítulo. Ele veio fazer uma expedição junto com cientistas franceses e brasileiros na floresta amazônica. Junto com ele tinha uma botânica que trabalha na floresta amazônica, numa universidade federal aqui do Brasil. É um experimento real, ele fez isso mesmo. Ele tinha uma botânica, né, especialista em plantas, tinha uma geomorfóloga, uma especialista aí na história natural e social da Terra. Existiam dois pedólogos, especialistas na estrutura química e física dos solos, e uma equipe técnica, e ele, como antropólogo, filósofo, sociólogo, seja lá o que for. E eles foram lá para a floresta, né? Então, essas pessoas, esse grupo de cientistas, estavam interessados em resolver um problema, que era o seguinte: estando na floresta, na parte da floresta amazônica, tem uma parte lá que existe uma floresta densa, o que a gente chama de fato de floresta, e isso uma parte logo ao lado que é árida, com poucas plantas, que a gente chama de savana. E eles queriam entender, estaria a floresta avançando sobre a savana, ou a savana estaria avançando sobre a floresta? Né? Qual que era a relação? Né? Como a gente sabia? Ou estava um limite fixo? Qual que era essa relação? Essa era a pergunta que os cientistas se colocavam. O primeiro ponto para chegar, então o problema deles era essa relação e sobretudo a questão do que a floresta, se ela estava em segurança, né? Não estava se perdendo a floresta amazônica e coisas do gênero. Primeiro ponto a chegar, o Latour já percebeu que quando as pessoas falavam de floresta, eles apontavam, por exemplo, a primeira conversa dos cientistas foi numa mesa de bar, antes de pegar seus meios de transporte para se adentrar na floresta. Os cientistas apontavam, veja bem aqui, nesse mapa, alguém apontava um ato ostensivo que a gente chama, né? Tem uma floresta, a gente vai nesse ponto aqui ver as coisas, apontava um mapa. Daí chegava a botânica no lugar e falava assim, não, esse mapa, esse lugar aqui é um pouco mais pro lado, a gente vai isso aqui, mostrava uma foto. E apontava a foto. A referência era outra. Existia toda uma série de referências de caixas pretas que estavam lá envolvidas nesse processo. Quando as pessoas pegavam um mapa, por exemplo, a gente já tinha toda uma teoria da geometria, né? Uma escalas longitudinais, né? Bem demarcadas. A própria representação no mapa, a gente já via aquilo lá como algo que representa o terreno. Então eles apontavam para a floresta, mas não apontavam para a floresta quando estavam falando da floresta, apontavam para o mapa, para o lugar. Mas daí chegando na floresta as coisas ficavam ainda mais complexas. O que o Latour encontrou quando chegou no campo lá da floresta, onde a botânica já trabalhava durante anos, encontrou uma série de demarcações nas árvores, que ela já tinha feito em pesquisas científicas anteriores. Folhas com marquinhas, árvores com cortes já que representavam alguma coisa, placas demonstrando o nome, né, daqueles objetos. Aquela cientista botânica brasileira, ia coletando materiais durante toda a sua expedição e chegando ainda mais adiante, por exemplo, com esses materiais que ela coletava, folhas para representar e tentar compreender o que é a floresta, né? E essa é a verdade que ela estava fazendo. Ela levava para o seu laboratório, passava lá uma coisa para tratar dos fungos, guardava essas plantinhas em prateleiras, escrevia artigos a partir delas, comparava o que o artigo dizia com aquela planta que ela coletou. Então, a própria
floresta já era um laboratório científico naquele momento. Não era mais a floresta em si. Existia um laboratório no meio daquilo. Isso se passava com os outros cientistas também. Por exemplo, os pedólogos, né, especialistas em solo, né, estrutura química e física dos solos. Eles usaram uma série de equipamentos para fazer seu trabalho. Usavam, por exemplo, um pedocomparador, acho que é esse o nome, né? Tradução, se tiver alguém na área pode me corrigir. Mas era uma maleta, basicamente com furos, onde você coloca pedaços de terreno para olhar eles e poder comparar eles de maneira mais adequada. Eles usavam lá fugiu o nome desse, eu escrevi aqui, dizia um perfuratriz. Aquele equipamento que você usa para cavar, fazer um buraco no chão, e com aquilo você pode ver a profundidade do solo, né? Qual que é a textura do solo, se ele é mais compacto ou não, mais denso, coisa do gênero, tirar pedaços e coisa do gênero. Eles tinham que, por exemplo, eu estou jogando, e para falar de Latour é um pouco isso, tem que ficar falando um pouco quase de maneira circular sobre as coisas que acontecem, para entender de fato o que ele quer dizer, e no final acho que vai fazer algum sentido. Por exemplo, os cientistas queriam medir o terreno, para entender lá como funcionava aquela área, né, do solo entre a havana e a floresta. E como eles não tinham, tem uma série de estruturas, né, superfícies, que eles usavam um pedofil, que é um equipamento, nada mais era que você tira um fio e vai passando num terreno, né, no relevo, e aquilo lá transforma algo que é super distante num algo mensurável, né? Você mede aquele fio no final, né? Antes você via que tinha um relevo, mas conseguia medir, você usava aquilo para medir. Em alguns momentos sobre discussões de solo, os cientistas faziam mais do que usar seus aparelhos técnicos, mas numa discussão, por exemplo, que os dois pedólogos fizeram entre eles sobre a textura do solo, se era arenoso ou não era, ácido ou não era, os cientistas colocavam o solo na boca. Assim como um enólogo degusta um vinho e tenta prová-lo, os cientistas fizeram isso no dia a dia. E aquilo, de algum modo, participou do relatório final, que eles escreveram e produziram fatos científicos. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Se a gente quiser entender a referência, não basta a gente entender e falar que o conceito de floresta se relaciona diretamente com a coisa. Floresta é muito mais do que um conceito, uma relação direta com o objeto, sobretudo se a gente fala de ciência. Olha o quanto de representação da floresta nós tivemos só nessa pequena história que eu contei para vocês. Tiveram folhas representando a floresta. Tiveram marcações em árvores representando a floresta. Tiveram pedaços de solo representando a floresta. De tudo isso, no final, gerou-se um gráfico. De toda essa experiência vivida numa mesa de bar, onde se apontavam fotografias, se discutia a melhor maneira para chegar num lugar ou em outro, em provas de solo com a mão e com as papilas gustativas, aquilo lá também estava a floresta naquilo tudo. E a gente só entende como a gente está produzindo aquele conhecimento, o gráfico final, o nosso fato científico, se a gente acompanhar esse dia a dia. Senão a gente vai ficar com essa ideia idealizada de ciência, que a ciência é preposição. Verdadeiro ou falso, depende se ele corresponde ou não com a natureza, né? Que estava lá depois para essas outras pessoas. E essa é então como lembra que eu estou falando com vocês? Mostrando a consequência do amodernismo de Latour, como ele joga fora a divisão entre o sujeito e o objeto. Para tratar as coisas, então, ele tem que seguir. Faz um trabalho infinito de seguir vários atores, humanos e não humanos, nesse cotidiano dos cientistas. E por isso, então, que você tem não um caminho reto, mas você tem, então, uma floresta, que aqui já não é floresta. Você está vendo que eu falo floresta, você imagina uma floresta, mas na verdade é só uma imagem. Óbvio, né? Mas é isso que ele quer mostrar também, essa complexidade. Eu estou falando de floresta apontando aqui. Ninguém está vendo, tá vendo uma floresta de fato. Esse é o ponto, mas não é a floresta, eu não estou apontando para ela ostensivamente, para a floresta amazônica, e a gente está entendendo ela sobre isso. Tudo que eu falei, a gente está entendendo um pouco mais da floresta. Então você tem um caminho tortuoso que vai e vem, não tem só um caminho direto, a gente pode fazer o caminho inverso se a gente analisar a ciência, entre o gráfico final do cientista e o que é aquilo lá que eles tratavam. Bom, e aqui eu queria voltar num ponto. Lembra-se que o cor modernista separa as coisas entre natureza e sociedade, certo? A gente pode representar, então, graficamente, essa teoria de Latour de algumas maneiras. Se a gente fosse ainda lidar com um objeto, né, com a linha, né, natureza e sociedade, os dois polos separados, a gente teria que representar uma nova linha, um grau de estabilização. O estudioso da ciência ia compreender, acompanhar um agente, por exemplo, a floresta, é nosso exemplo a todo momento aqui,
Em alguns momentos ele ia ver que ela era estabilizada, mas para que a gente considera a sociedade. Depende do que a gente considerar dela. A papila gustativa, as pessoas discutindo numa mesa de bar. Em alguns momentos ela vai estar sendo considerada um pouco mais natureza. Tem uma linha. Às vezes vai voltar para o sujeito, às vezes para a natureza e assim por diante. Hoje a gente pode chegar a fatos científicos e se a gente mantê-los como caixa preta, que eles vão estar como natureza, 100% lá no canto. Mas a gente toma consciência de que eles estão em movimento. Um movimento jamais estável e final. Que mesmo as ideias científicas que a gente tem ideia hoje, que são finais, estáveis, últimas, elas, acreditem, podem se alterar a partir, sobretudo, dessa visão de Latour. E se a gente olhar a história da ciência, no meu ponto de vista, é isso que a gente encontra. Mesmo aqueles conceitos mais estáveis, em algum momento, se alteraram, em algum sentido. E, para entender o que é a ciência, o que é a construção do conhecimento ou sociedade, estou misturando sempre agora conhecimento e sociedade. Se a gente falasse, voltar um pouco atrás, no discurso, quando falava David Bloor, era a produção do conhecimento só. O que era o conhecimento. Agora, com Latour, estou falando toda hora, conhecimento e realidade, desculpa. Conhecimento e realidade. Estão juntas. Então tem essa maneira de representar. Ou essa maneira aqui um pouco mais, representa melhor. Aqui representa mais o princípio de simetria generalizada na sua primeira fase, que ele só colocava em simetria natureza e sociedade. Aqui é quando ele começa a colocar em simetria todas as oposições. No fato, se a gente for representar o que ele faz, você tem um ponto que é entender a pasteurização. E eu vou saindo lá, vou seguindo todas as transformações que vão acontecendo sobre cada uma das caixas pretas que eu vou abrindo e querendo compreender, formando uma rede complexa de tudo aquilo que acontece para a gente produzir o conhecimento ou a realidade. Esse exemplo aqui é interessante, porque eu tirei de um negócio chamado Media Lab, que é um instituto dentro da Sciences Po, né, das ciências Universidade de Ciências Políticas lá de Paris, que eles têm um laboratório de mídias digitais onde eles produzem várias coisas. Entre elas tem uma seção que cuida justamente da teoria Latour-Rede ou coisas parecidas com isso, da qual o Latour faz parte. Eles produzem softwares para você tentar simular essa complexidade, coisas do gênero. A maioria gratuitos, se quiserem procurar, e os que têm interesse aí em simulação da realidade, essas coisas assim, chama-se Media Lab. Se colocar Media Lab Latour, você provavelmente vai achar no site dele também, acho que deve ter uma referência a isso aí. Então essa é uma representação. E se eu quiser torná-la um pouquinho mais didática, lúdica para vocês, aqui ó, de novo o termo geneontoepistemologia que eu chamo, né? A gene é aquilo que tem origem, que tem um meio, um fim, né? Genealogia das coisas, você conta a história de como se criou e se destruiu, por exemplo, alguma coisa. Eu chamo geneontoepistemologia porque para você entender Latour, você vai entender que as coisas estão em constante criação de conjuntamente natureza e sociedade. Mas então de forma lúdica agora, então a representação aqui da teoria Latour-Rede poderia ter alguma coisa assim. Se a gente quisesse falar, então, e compreender a ciência, a gente teria que seguir as múltiplas relações entre seus agentes, seus atores, humanos e não humanos. Por exemplo, eu saio lá de um atlas, vou para a universidade, de um atlas, de um livro de atlas geográfico comum, vou para um mapa, do mapa eu vou para outros livros, desse livro eu posso ir para outro mapa, disso eu vou para, tem a questão de fundo, eu posso me debater, questionar sobre a questão da latitude e longitude, né, como essas coisas estão sendo representadas. Eu vou para uma mesa de café onde as pessoas vão lá e debatem um pouco sobre o que é ciência, que também faz parte do empreendimento científico, né, as pessoas estão criando teorias, discutindo em cafés. Eu vou lá e dessa discussão comum eu vou para uma floresta, de fato, aqui. Da floresta eu vou para uma árvore específica, que vou para uma folha que vai representar todas as árvores. Desse debate, pode ser que eu me depare com uma coisa interessante o suficiente para ser publicada na mídia. E vou lá para entender o que está acontecendo, eu vou ter que seguir as mídias sociais, ou a própria mídia comum, a televisão. Na televisão eu posso me envolver então com o interesse da indústria. E eu vou lá, posso entrar lá posso abrir aquela caixa preta para querer entender aquilo de maneira complexa. Na indústria, talvez eu tenha relações com a religião, que pode interferir nesse processo ou não, positivamente, negativamente, depende dos juízos de valores que a gente colocar nisso. Isso aí a gente pode ir para fórmulas, a gente pode de fato adentrar no conteúdo da ciência, entender como aquelas fórmulas se representam. Elas também são mobilizações da natureza. Quando a gente fala de fórmulas, elas estão representando, depende do que a gente tratar, a floresta, a referência à floresta em algum momento. Vamos para tratar da administração, as questões burocráticas. Quem aí não mexe com laboratório e não tem falidão com papel de vez em quando? Né? Quem não tentou pleitear uma bolsa?
e não vai ter que lidar com isso? Isso faz ou não parte da ciência? Se a gente quiser entender o que acontece, a gente tem que ou não lidar com isso? Isso é importante ou não? Me parece que no dia a dia, se a gente começa a analisar com cuidado o andamento do cientista, isso está tudo em relevância. E a teoria do Latour tem para mim, às vezes, uma relação entre o senso comum e algo totalmente fora do inesperado. Que ao mesmo tempo que é tudo meio maluco, a maneira e o vocabulário que ele fala, é tudo muito comum se a gente pensar, de fato é assim. Certo? Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Bom, aqui rapidamente, tá? Na história da filosofia que vocês têm tratado, aqui a gente passou por várias viradas, né? Momentos, giros conceituais. A gente começou lá com a lógica e com metodologia, a gente teve uma virada histórica com o Thomas Kuhn, uma virada social com o David Bloor, uma virada antropológica com o Latour na sua fase de vida de laboratório, e uma virada, então, ontológica ou ontoepistemológica, com isso que eu estou apresentando para vocês hoje. Lá com o Gupani, que vai começar na aula que vem, mas que na verdade vem depois da outra aula do Dimas, vocês vão fazer uma nova virada, vocês vão tratar da virada tecnológica, quando de fato a tecnologia começa realmente a fazer parte desse debate sobre o que é ciência. O Latour já faz isso, mas a gente falei aqui sobre isso, mas sem dar atenção para essa questão, como conceito. Então, se a gente comparar, o que a gente está fazendo aqui, que esses autores estão fazendo, em comparação ao que vocês estavam vendo antes, né? Eles têm alguns pontos para a gente pensar. Agora, a atenção é dada não às teorias ou às fórmulas, a gente está olhando a atividade científica, né? A ciência em ação, como o Latour chamou. Você tem uma nova agenda de problemas. Antes eles lidavam o quê? Com o que lidavam os filósofos anteriormente? Um problema da demarcação, ou seja, o que é ciência, o que não é ciência, sobre a cientificidade, sobre a correspondência, né, que eu falei várias vezes, né, a teoria da correspondência, teoria e mundo, sobre a lógica, né, o papel da lógica no conhecimento. Para esses autores, não, o que interessa é a atividade, é o processo, são os interesses da sociedade, que antes estavam praticamente excluídos, as relações ou as múltiplas causas do conhecimento, se a gente falar nos termos de Bloor, ou então as múltiplas relações entre agentes, se a gente falar nos termos de Latour. A gente tem uma atenção às controvérsias científicas, aquilo que está em movimento, não é algo estático mais que a gente dá atenção. A ciência ela é vista como um processo, não como um produto. Tudo isso que a gente está fazendo, que vocês fazem, são ciência, então em constante modificação. A gente pode verificar algo como um produto, mas nunca vai ser o produto final. As teorias e proposições são parte da ciência. Se a gente quiser entender a ciência, sim, a gente vai falar sobre o conteúdo da ciência, sobre as fórmulas em questão, mas aquilo vai ser um pedaço. Não toda a ciência, se nosso propósito é entender o empreendimento científico. A ciência é explicada de maneira mais realista. Agora, isso é uma coisa provocativa, que na verdade é o que esses autores concluem então em debate. Latour e Bloor estão em debate a todo momento quem explica a ciência de maneira mais realista. Por fim, meu último slide, então, só para a gente retomar então o que a gente aprendeu hoje, para sair desse amontoado de conceitos e questões que eu falei, alguma coisa para a gente retirar, para reter, se a gente quiser utilizar isso depois. Bom, primeiro momento a gente falou sobre o David Bloor, o programa forte, vale a pena a gente se atentar que ele se opôs à sociologia do erro, e para isso criou uma série de princípios, entre eles o princípio da simetria, que diz que todo conhecimento, não importa o lado da dicotomia, tem os mesmos tipos de causa, entre elas a social. Segundo, a gente falou de Bruno Latour, esse momento de proximidade do programa forte, quando ele falou da antropologia da ciência, viu que um social bem orgânico, e que para você compreendê-lo tem que acompanhar o dia a dia dos cientistas, e se opôs ao que a gente chamou de ciência da periferia. Depois a gente viu seus desacordos explícitos naqueles artigos que eu citei, e por fim chegamos à teoria Torrede, que o Latour é talvez o seu representante mais popular. Entre eles temos ainda o Michel Calon, o John Law e outros aí filósofos ainda vivos, todos eles. E lá a gente tratou do princípio de simetria generalizada, que tratou também não só a verdade e a falsidade, mas também a natureza e a sociedade como nos mesmos termos, da mesma maneira, né? De maneira simétrica. Depois dessa natureza e sociedade se expandiu mais ainda, com uma aversão a todo tipo de dicotomia. Restou, então, com essa crítica ao acordo moderno, restou um trabalho dos estudiosos da ciência, seguir infinitamente essa multiplicidade de atores e suas relações. Bom,
Eu posso continuar se quiserem, ó, mas eu acho que eu vou parar aqui. Pelo tempo, a gente pode abrir um pouco para pergunta, se tiver. E agradeço aí a atenção de todos no momento. A gente está sem microfone, então se for feita uma pergunta, eu tento repetir e compreendê-la. A pergunta então é: por que a noção de simetria é tão importante? Porque de algum modo tem uma importância histórica, né, que os debates dessa época filosóficos se deteram, né, se ativeram a isso de maneira constante, e são os termos que os próprios autores utilizam para tratar de suas diferenças, mas a simetria se torna importante quando a gente começa a tratar do Bloor, que é justamente quando ele fala assim: pessoal, temos que tratar os dois lados do conhecimento de maneira idêntica. Se existe uma causa social no erro da ciência, no seu fracasso, a gente tem que tratar daquele lado. Então, a ideia de simetria, de tratamento igualitário, no caso no vocabulário de Bloor, e procurar as mesmas causas, tem que estar tanto de um lado quanto de outro. Então, essa parte que a simetria é importante. E daí o Latour dá, então, um passo a mais. Que a simetria não se dá somente naqueles 3 pontos que o Bloor tinha falado, mas também na natureza da sociedade, e depois todas as distinções. A simetria é importante justamente por isso. É a ideia de tratamento igual, ou com as mesmas causas, dos dois lados da dicotomia do conhecimento. E é tudo isso que acaba gerando toda essa ideia de empoderamento da sociologia, no primeiro momento, e depois uma teoria da complexidade, uma geneontoepistemologia, no caso de Latour. Obrigado pela questão. Mais alguma questão? Alex. Obrigado pela apresentação. Ouvi-lo falar, já havia lido tanto material seu, e pela fala dá para ver como você domina bem o debate atual sobre a ciência. Mas eu gostaria de ouvir falar um pouquinho, Se eu souber. Do Bruno Latour? O que é uma rede? O que é um sistema? Sim. Então, não só aparecem outros autores aí tentando fazer uma epistemologia, pensar o conhecimento. Mas o que é um sistema? O que é pensar assim, por exemplo, eu estou no ponto da rede ali, né? Eu trabalho ali no laboratório, especificamente, em determinada atividade. E eu não estou em outro ponto. Como é que esse cara deve pensar em outros pontos, né? Então, por exemplo, eu trabalho mais com questões matemáticas. Eu sei que tem implicações sociológicas por trás. Até que ponto eu devo também dominar questões sociológicas a fundo? Então, o que se entende por rede e até que ponto alguém que trabalha com essas redes tem que ter noção geral da rede? Sim. Tem várias teorias dos sistemas que dizem, olha, uma coisa é eu saber que tem a rede, né? Outra coisa é eu dominar a rede como um todo. Sim. Aí a rede ela é mais dominada pela comunidade, né? Tem gente que está numa ponta da rede, outra está na outra ponta, e a gente se abraça, e daí surgem as questões da multidisciplinaridade. Então, o que é essa a relação, por sua vez, e qual que é de rede, de sistema que está envolvido nessa tecnologia, nessa ontologia? Tem alguma coisa nesse sentido? Tá bom, vou tentar. A questão relaciona esse debate aqui apresentado com a ideia de sistemas, que tem já autores que trabalham essa questão atualmente. A questão é saber de que modo um sistema se comunica com outro e que alguém pertencente a um sistema
tem que ou não dominar todo o sistema e qual também a relação que ele tem que ter com outros sistemas, né? E daí sua pergunta foi, né, qual que então é a teoria de sistemas que está por isso e um pouco sobre essas relações entre sistema e sobretudo esse pensamento aí final de Latour. Bom, minha resposta é o seguinte, até achei bastante interessante a sua questão, agradeço, mas eu quando estudava administração, ainda era um acadêmico de administração, eu estudei uma coisa chamada dinâmica de sistemas, que é mais ou menos um tanto de ferramentas e softwares que tentam entender as relações dentro do ambiente empresarial e seu meio externo, em suas múltiplas relações, e a gente tenta né, fixar aquilo por meio de cálculos matemáticos e tal, tentar prever, né, cenários futuros. E toda hora que eu lia Latour, eu pensava nisso aí, né? Eu pensava, poxa, tem um pouco, né, de sistema, de fato, né, de complexidade, né, teoria da complexidade, por isso eu chamo, foi daí que eu tirei a ideia de chamar assim, teoria da complexidade e isso tudo que o Latour fala. Mas o interessante é que, de fato, eles não utilizam esse vocabulário, eles não falam assim, temos um sistema aqui, bem poderiam, bom, eles, pelo menos os textos que eu conheço e aquilo que eu me ativo, né, talvez tenha algum lugar que eles tratem disso. Mas aí sobre a sua questão, né, que você colocou aí no meio da pergunta, mas até que ponto eu, partícipe de um sistema, tenho que compreender o sistema como um todo ou ter contato com outros sistemas, né? Se você quiser, na teoria de Latour, compreender a ciência não é o mesmo que fazer ciência, né? Nesse sentido, a ciência que está em estudo. Você vai ter que, de fato, fazer o máximo número de relações possíveis, estudar, de fato, todos os sistemas possíveis. Tem um artigo do Latour que é bem interessante e polêmico, no qual ele fala que recebe um orientando em casa para orientá-lo sobre como terminar uma tese de doutorado em teoria da rede. E o cara chega lá e fala emputecido, dizendo assim, nossa, eu estou seguindo aqui seus ideais, não parei de escrever, estou com 300, 400 páginas e nunca acabo de escrever sobre isso. Onde que eu vou chegar? Cadê as estruturas? Alguma coisa eu tenho que encontrar no meio disso. E o Latour responde para ele assim, você quer saber se você acabou o seu trabalho? Fazendo a teoria Torre-Rede? Você faz o seguinte, pergunta lá para a parte de normatização da tua universidade quanto que é o número máximo de páginas que um doutorado pode ter. Quando você chegar nesse número, você acabou. Isso fazer a teoria Torre-Rede, isso vai seguir infinitamente uma quantidade de autores. Não vai ter esse fim que você está encontrando, porque a gente vê as coisas como um processo. E a gente quer entender a complexidade mesmo, essas relações. Então, se você quiser entender a ciência, vai ter que fazer isso. É uma coisa meio inacabável, sim. Vai ter que passar por tudo se a gente seguir essa teoria de Latour. Mas agora, se você está fazendo ciência, está no meio de uma rede, significa que você tem que fazer tudo isso, essa relação? Se você quiser ter uma visão um pouco mais complexa da sua atividade, sim. Mas você pode ser um excelente cientista sem compreender, de fato, toda a rede, né, que participa disso. Então, a gente pode diferenciar o que é fazer ciência e o que é fazer ciência enquanto estudo científico, que é analisar a ciência. Acho que eu veria as coisas dessa maneira. Por favor. Você está falando agora sobretudo do Bloor, né? O Bloor ele tem 4 princípios, um deles é o da reflexividade, que eu não falei muito aqui nesse momento, e acho que é isso que se refere. O princípio da reflexividade diz que os mesmos princípios do programa Forte devem se aplicar à sociologia do conhecimento. Por que o Bloor aplica esse princípio, né? Porque, em algum momento, ele teve que lutar bastante com a ideia de que a ciência era algo que estava num pedestal, imune a qualquer tipo de abordagem sociológica, como se o conhecimento científico fosse autoexplicativo em suas relações sociais, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo do conhecimento. Acontece que, se ele tirasse a ciência do pedestal da imunidade sociológica de ser explicada por outras atividades, e falasse que o conhecimento que ele está produzindo não poderia ser aplicado a ele os mesmos princípios daquilo que ele faz, ele cairia numa contradição. Ou então colocaria pelo menos a sociologia no pedestal que antes a ciência se encontrava.
Agora você perguntou se isso não tinha algum tipo de relação assimétrica, né? Quando ele trata o princípio da reflexividade. Simétrica. Marcos. Sim, a crítica de Latour em relação a de Bloor poderia ser um pouco simétrica, ou então que o Bloor estaria sabendo que existia já esse tipo de inseparabilidade entre social e natural. Existem textos que o Bloor chega a falar em simbiose entre natural e social, mas dele ainda é um pouco mais sensível, porque a simbiose ainda identifica algo como natural e social, né? Ainda vai ter, é um passo de fato a mais que o Latour vai dar. O Bloor, em todo momento vai falar assim: para, pessoal, eu falei em múltiplas causas. Existe um papel do mundo nisso tudo. Eu não estou falando para vocês ignorarem o resultado do experimento científico. Lá vai ter questões sociais para você escolher um experimento científico, saber o resultado que é aceito e que não é aceito. Mas o experimento acontece. Existem propensões naturais do ser humano, do sujeito, para você tratar do conhecimento. Ele fala lá que, por exemplo, a gente tem uma propensão à indução. O ser humano por si tem uma propensão a tratar as coisas, não a relação, não é o termo que ele usa, a tratar, como que é o termo que ele usa? A semelhança entre as coisas. A gente em algum momento decidiu que um computador tem alguma semelhança com um aparelho fotográfico, com uma série de questões tecnológicas, por exemplo. Então, existem essas propensões para fazer essas semelhanças, que essas semelhanças estão em jogo a todo momento, podemos questioná-las, fazer outras. Mas, de fato, o Latour vai manter um lado do sujeito, as propensões naturais do conhecimento, e um papel do mundo, somado a uma causa sociológica. Então, de fato, é um passo um pouco a mais, apesar de sim, que não podemos dizer que o Latour era ingênuo em relação a essa ausência de separabilidade entre ambos. Que o Bloor não é isso, desculpa. Eu confundo dos dois, acho, algumas vezes. Mais alguma questão? Bom, 5 para meio-dia, então agradeço a participação de todos e obrigado.